Senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui no Metacast, diretamente dos estúdios do Fortalcast. Eu gostaria de agradecer todo mundo do pessoal do Fortalcast por liberar esse espaço aqui sensacional aqui, diretamente de São Paulo. Juntamente comigo hoje, estamos ao vivo de novo. Ele, que se segura a mão, ele não fala. Giorgio Toniolo. Giorgio, tudo bem? Que tô derrubando cerveja na mesa, que a mão realmente não para, né? Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez, estamos aqui. Entrevistado da vez, curtiu um pouquinho esse podcast. Eu tô meio preocupado hoje, hein, Giorgio? Eu tô meio preocupado. Não, ó, a gente tá discutindo muito, né? Se tem que ser maior de 18, menor de 18, porque essa daqui vai sair, não tem muito jeito, né? Vai sair palavrão, vamos falar, porque é foda quando você traz entrevistado que é amigo, tá ligado? Aí o negócio vai render. Ó, hoje o entrevistado de hoje é ele, Rafael Medeiros, CEO e fundador do CifraPay e Genesis Bank, que todo mundo conhece. 9 anos caminhando no mercado de blockchain. Passou por projetos no Bitcoin, Core e no Monero também. Ex-membro moderador, esse é minha preocupação maior. Ex-membro e ex-moderador de um dos maiores fóruns de hackers do Brasil. Deixa eu fechar meu computador aqui, desligar a internet. Rafael, seja bem-vindo, Rafael. E hoje o papo vai ser muito legal, que a gente vai vamos falar de GameFi aqui, né? Como também de mercado de meio de pagamento no mundo, né? Como a criptomoeda tá mudando a forma da que a gente compra e vende no mundo, né? Cara, eu acho sensacional, porque o Rafa tá com esse jeito todo polido, mas é um dos precursores do movimento aqui. É um dos primeiros caras que eu soube, aliás, via o Fábio, porque eu não te conhecia antes, mas que eu soube que começou a estudar e de fato, porque uma coisa é você... Pô, eu tive o primeiro contato meu com Bitcoin quando eu vendi meu carro há 7 anos atrás. Aí depois comecei a estudar, falei... Quando o cara falou, posso te pagar em Bitcoin? Eu já entendi um pouquinho, falei, comecei a estudar daí. Cara, tu vai muito antes disso. É um dos caras que eu conheço que é atuante no mercado, vendeu, comprou a empresa, vendeu a empresa, tá com sei lá quantas empresas agora, que estuda desde sempre. Então, assim, acho que você acompanhou todos os movimentos, né? O que eu falo é que eu saí da CLT para ir direto para blockchain. Então, conheci Bitcoin em 2013. É um assunto muito bom porque eu conheci Bitcoin por causa de game, tá? Então, esse movimento que a gente tá tendo aí sobre game foi mais ou menos quando eu conheci Bitcoin. Conheci Bitcoin quando eu jogava um game sul-coreano, né? E esse game, a gente começou a desenvolver servidor para esse game alternativo. Que legal. E a gente achava uma dificuldade de conseguir meio de pagamento para as pessoas conseguirem comprar item. E fui andando num fórum quando eu conheci um fórum de Bitcoin. E aí nesse fórum de Bitcoin eu falei assim, cara, que negócio interessante, uma moeda que funciona no mundo inteiro, que a gente consegue fazer um meio de pagamento com programação, sem depender de... Que jogo que era? Lineage 2. Lineage! Exatamente. Que legal, eu não sabia, velho. Eu trabalhei um tempo no Core, né, de desenvolvimento de um servidor alternativo. MMORPG, viu? Da última conversa que eu falo. Tá vendo? E meu primeiro contato com Bitcoin foi mais na área de programação do que investimento mesmo. Então, para mim, naquela época, a gente não falava de Bitcoin como investimento, mas falava de Bitcoin como meio de pagamento. Perfeito. Foi quando eu comecei a desenvolver alguns produtos em cima do Bitcoin. Um deles foi essa integração dentro do game. Então, você conseguia comprar item do game dentro lá do próprio game. Não é numa página web. Dentro do game com o Bitcoin. Show. A gente tinha um node lá de Bitcoin rodando por trás. Naquela época, a mineração era um pouco mais barata. Então, a gente conseguia rodar. O blockchain do Bitcoin era menor. Então, a gente conseguia botar isso dentro de um servidor. Então, a gente começou a fazer meio de pagamento. Então, conheci Bitcoin através do game. É muito interessante isso, porque a gente está vendo esse movimento de game agora, só que as pessoas que começaram lá atrás, pelo menos uma parte, veio através da área de games mesmo. Mais um que veio do game. Tá vendo? Você que sempre falava que o pessoal que ficava jogando game é tudo vagabundo, que não tinha futuro. Olha só, hoje estão dominando todos os mercados, tá vendo só? E de uma maneira divertida. Vamos começar por aí. Não, isso não é trabalho. Isso não é trabalho, pô. Isso não é nem trabalho. É divertido. Assim, só pra você ter noção, eu empreendo desde 16 anos. Né? Minha primeira empresa que eu tive foi com 16 anos, que foi uma lan house e depois uma empresa de software. E agora que você tá com 58? Tô com 31, né? Mas eu tive um servidor de Lineage. E assim, eu vivia disso, só pra você ter noção. Que legal. Vivia mesmo. Então, assim, a gente conseguia faturar mais ou menos ali em 4, 5 mil reais por mês. Né? E aí foi servidor privado. Servidor privado nosso. E aí, quando a gente começou a entrar com Bitcoin, a gente conseguiu aumentar um pouco. Então, eu já tinha... Em 2013 para 2014, o Bitcoin que eu tinha vinha através do próprio game, entendeu?
ali do pessoal comprando os itens dentro do game, né? E como você tinha Node próprio e minerava, você também era pago em Bitcoin, dava pra crescer a carteira. Exatamente, rodava bastante. Aí quando começou a aumentar o volume mesmo, que a gente acabou tendo que ter placa de vídeo, entrou na era da placa de vídeo, porque antigamente a gente minerava com um CPU mesmo, não tinha isso, entendeu? Aí no meio do caminho foi quando eu conheci, dentro do fórum, eu conheci a história do Vitalik e quando ele começou a desenvolver o Ethereum. Foi quando eu realmente comecei a investir como investidor, tá? Então eu comecei a comprar Ethereum quando ele realmente estava começando ainda. Então você pegou o real início da... Pré-ICO. Caramba, Nossa. olha, Não, olha a gente até falou sobre isso. Na época que o Ethereum era tipo 2.000 para 1 de Bitcoin. Não, quanto que ele custava na época? 50 centavos de dólar. Ah, não, vai dormir. 50 centavos de dólar. Mas assim, entenda uma coisa. Eu sou um cara, eu sou programador. Você é um programador. Sim. Você pega um paper, você pega um documento e você vê que o cara conseguiu pegar o que o Bitcoin fez, que é a blockchain, né? E o cara conseguir transformar isso numa máquina descentralizada. Sim. Que roda em vários... Você fica como? Você não chega no game, você não paga R$500 por um game. Imagina você ver um cara fazendo um negócio tão louco na área de programação que você fala assim, cara, vou botar meu dinheiro. Aí eu pegava 80% do que eu ganhava, de tudo que eu ganhava, de salário, de tudo, eu botava em Ethereum. Você tá maluco. E começava a comprar Ethereum por quê? Porque vai estourar daqui um ano, vai valer $700. Não, porque a gente acreditava no que o cara tava fazendo. Na minha visão, o Ethereum ia chegar no máximo $50, sabe? Você acreditava que ele chegava no máximo $50? Exatamente. Cara, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quando ele começou a crescer, pô, você imaginou que chegava em $50. Quando ele chegou em $5, eu acredito que você já ficou feliz pra caramba. Muito. Quando você liquidou o primeiro real seu, quando ele chegou em quanto? $250. Quando ele chegou em 250, você tava feliz pra caramba e já fez a primeira liquidação. Primeira liquidação. Quantos mil ETH você tinha? Não posso falar aqui. Questão de segurança. Nossa, Foi... Não, mas... Não, sério, vamos jogar real aqui. Porque assim, quando eu aprendi sobre tudo isso, e a gente faz essa crítica aqui, né? O que é a blockchain versus o que são os criptoativos. Quando eu aprendi sobre tudo isso, eu tava estudando Bitcoin e Ethereum. Então assim, do ponto de vista de alguém que fez administração numa faculdade de economia, eu olhava para as moedas, tokens e tal, e tentava aprender como é que ela se desenvolveu. Eu no começo, eu não sabia o que era blockchain. Depois que eu fui me interessar e começar a estudar. Se eu tivesse feito o caminho inverso, entender o que é blockchain, para depois entender dos tokens, eu teria feito a mesma coisa. Eu teria comprado o que eu pudesse, tudo bem que eu não tinha dinheiro... Não, mas olha só, você com... E guardado, com certeza. Cara, R$5 mil, R$1.000 que você tivesse lá guardado, se você comprasse Ethereum, você estaria com muito dinheiro, entendeu? E assim, não foi só pela questão do dinheiro, foi questão realmente do que eu te falei. Revolucionou, a gente vai revolucionar muito ainda com o que o Ethereum foi, pelas coisas que o Vitalik fez na Ethereum, a gente ainda vai revolucionar muita coisa. Vamos dar um exemplo, hoje a gente consegue fazer... programação descentralizada, porque Ethereum foi construído. Só para vocês entenderem, Ethereum ela tem a blockchain base e ela tem um negócio chamado máquina de Turing, que é uma máquina, é como se fosse um computador, um sistema operacional que roda dentro da blockchain. Então, com essa máquina de Turing, que é o que a gente chama de EVM, Ethereum Virtual Machine, você consegue programar. Antigamente, o Bitcoin, programar, fazer smart contract no Bitcoin, não era para programador bom. O cara tinha que ser muito bom. Não é bom, tem que ser muito bom para conseguir programar, porque a linguagem lá que é de script que é feita dentro do Bitcoin, ela é muito complexa, ela é tipo assembly, então era muito complicado. Então o Vitalik, quando trouxe essa questão do EVM, cara, foi uma revolução, porque o cara ia fazer a programação que ele já faz com Java, com PHP, ele já conseguiria fazer dentro do próprio blockchain, que é o que o Vitalik construiu, que é o Solid, né, que é a linguagem que usa ali para você desenvolver. Então, isso foi a revolução. Então, quando eu comecei a apostar em transformar meu Bitcoin em Ethereum e começar a comprar mais, foi porque eu acreditei que o projeto seria sensacional, entendeu? Ia ser um marco na história da humanidade isso. E vai ser. Porque vai chegar um momento que a gente vai... Boa parte das coisas vai ser construído. A gente está falando de Web3 agora... por causa do Ethereum. Sem o Ethereum não existiria o Web3. Bitcoin, o protocolo do Bitcoin, ela não dá suporte para você fazer o Web3. Então, muito complexo. hoje a Web3 só é por causa da Ethereum. Exatamente. É Ethereum ou Ethereum?
Ethereum, né? É porque tem gente que fala o português, o portunhol que eu chamo ali, que é Ethereum, mas o nome verdadeiro mesmo, se você falar em inglês, é Ethereum, né? Ethereum. Isso. Tá. Cara, de fato, né? A gente até falou sobre isso numa outra conversa, sobre as ramificações todas que vieram do Ethereum, da própria rede deles e da própria moeda, todo o mercado de NFT que até hoje ainda era muito forte, independentemente do valor do gas fee, da mineração do Ethereum. E o que eu acho mais interessante é que já é a segunda ou terceira grande atualização agora com o Demerge que aconteceu. E não tem ninguém falando nada de errado. Esquece o valor do Ethereum. Esquece. Deu certo. Trocaram o motor com o carro em andamento e deu certo. E vai rolar mais, porque já tem mais 2 ou 3 planejadas, né, para outros modelos. Mas por dizer que agora já deu certo. Eu, pessoalmente, não me interessa. Teve gente que agora vai deixar de ganhar dinheiro, vai vender placa, vai para mineração de outra coisa. Isso é uma história. Tô falando agora, como tecnologia, fazer a mudança que eles fizeram em andamento, eu achei sensacional. Rafael, para dar uma traduzida aqui para todo mundo, vamos lá. Então, assim, tinha o Bitcoin que veio, que revolucionou tudo mais, só que ele por si só ninguém conseguia lançar nada porque ele era muito complexo. A Ethereum veio de uma forma simplificada que hoje, teoricamente, qualquer programador conseguia lançar alguma coisa nela. É isso? É exatamente isso. É para você conseguir fazer qualquer tipo de smart contract ou um token dentro da blockchain do Bitcoin, era muito complexo. Você tinha que ser o que eu chamo de Bitcoin Core. Né, é só hacker para fazer o negócio. É só o cara que entende mesmo de programação C++, C e Assembly, que são linguagens muito complexas para você trabalhar, entendeu? Para um programador que tá acostumado com JavaScript, com PHP, era muito complicado para o cara. O Ethereum veio para facilitar isso. Por quê? Porque vamos dar um crédito também, porque assim, o cara teve tempo para fazer. Satoshi tava com um pensamento diferente. Satoshi tava fazendo um protocolo de meio de pagamento onde que não tem um centralizador controlando, né? Então, assim, eu acho que cada blockchain ele traz uma solução. O Bitcoin não conseguiu trazer essa questão do smart contract. Até hoje não tem é um processo simples de fazer smart contract, né? Você tem algumas sidechains ali que faz esse tipo de coisa, né? De usar o blockchain do Bitcoin ali, mas fazer por trás uma outra blockchain, uma camada de sincronização, mas nunca fica perfeito. O Ethereum veio para você conseguir programar qualquer coisa na blockchain. E hoje a maioria tudo utiliza ele. Vamos dar um exemplo. A Binance Smart Chain ela é baseada no Ethereum. Sim. Polygon é baseada no Ethereum. Avalanche é baseada no Ethereum. A que veio agora para mudar a forma de fazer, que vai entrar que entrou com uma blockchain nova, uma EVM nova, que é uma máquina de Turing nova, foi a Solana, né? Então a Solana que construiu uma nova máquina de processamento ali de blockchain. E aí, algumas outras começaram a puxar dele mesmo, né? Da própria Solana. Por exemplo, Terra Luna é um fork. Aí, né? Terra Luna é um fork da Solana, né? Não é mais nada do que um fork. Então, o Ethereum, se a gente está falando de hoje de Web3 e que o Web3 vai revolucionar, o metaverso descentralizado, tudo isso, é graças ao Ethereum. Sem a máquina que é a Ethereum hoje, a gente não teria nada disso. Cara, fazer um comentário aqui. Você tá há bastante tempo nisso. Eu não tô tanto tempo quanto você, mas vou jogar para trás aqui uns 4 anos. Agora tá um pouco diferente, tá um pouco mais disseminado. Mas 4 anos, se você fosse aqui na Vila Madalena andar a pé, o cara tá em voz alta. Maconha, crack, cocaína. E aí, polícia, suave? Cocaína. Você vai no beco lá no cantinho. Você quer Bitcoin? Você quer um Bitcoin? Quer Ethereum? Era impressionante. Parecia crime que você estava cometendo quando você ia fazer qualquer tipo de negócio. Eu vendi meu carro por Bitcoin, meus pais olharam para mim e falaram, mano, o que você tá fazendo? Você tá maluco? Te enrolaram? Você é burro? Nem que eu tivesse vendido no mesmo dia, o ponto não era esse, mas parecia que eu tava traficando. Tem esse estigma, né? Mas era impressionante, parecia que eu tava cometendo algum crime. Bizarro como hoje, 4 anos depois, o mercado mudou completamente, né? É assim, quando eu vendi meu primeiro Ethereum, foi quando eu descobri o que era o Estado, né? Porque foi quando eu caí na malha fina. Ah, né? Imagina. Com os milhares de TH lá. Apareceu tanto zero na conta desse cara. Aí eu tive meu primeiro contato com o que é o que a Receita Federal faz, né? Então eu tive que, é um trabalho muito grande. Não, assim, mesmo você pagando o melhor contador, o melhor advogado, você ainda tem que ficar lá
declarando porque da onde que veio dinheiro. E naquela época, você falar de criptomoeda era um negócio muito absurdo, entendeu? Achava que era um criminoso, um É de cara comer, que tá, é de beber? É, o cara que tá associado a tráfico de droga e tudo isso, entendeu? Tráfico humano. Você fala, parece Dark Web, né? Tipo, É um novo tipo de Exatamente. entorpecente, a evolução do crack, alguma coisa pois assim? então. É, exatamente. Existia... Como os exemplos que via na mídia era tudo voltado para Dark Web, para negócio ilícito, você falar de criptomoeda era como se você já tivesse pré-envolvido em alguma ação ilícita. Mas assim, tudo que é bem feito, tudo que é bom, ele inicialmente são os caras do mercado negro, do mercado ilícito, que realmente vai atrás, porque é um negócio que funciona. Vamos dar um exemplo, é web descentralizado. Qual foi o primeiro a utilizar? É o mercado ilícito. Sim. Tudo que Foda. é bom de tecnologia é mercado ilícito. Criptografia. Quem foi que começou a utilizar criptografia antes das agências de segurança? Mercado ilícito. Você acha que quando existiu a criptografia, quem estava usando criptografia? E aí, até uma boa fazer um parênteses aí, porque assim, o mercado ilícito, ele não suporta algumas coisas, eles têm umas leis deles muito severas. E é assim, a melhor coisa hoje, para até validar um pouco da segurança que esse mercado tem, lá atrás o mercado ilícito utilizava-se disso porque é um negócio seguro, que entrava aqui, saía ali, correto. Utilizavam para coisas ilícitas, mas só que assim, se eles utilizavam, era uma coisa correta no quesito de segurança. Dá uma segurança porque eles não fazem negócio qualquer. Exatamente, um dos primeiros a utilizarem Bitcoin como meio de pagamento, além da gente na área de games lá, era o pessoal de tráfico de drogas lá na Europa. Eles utilizavam por quê? Nos Estados Unidos. Porque era um sistema, como eu te falei, instantâneo. Era o Pix daquela época, entendeu? Então, assim... E não vinculado a uma moeda específica. Então, teoricamente, não poderia... o Estado, né, a Federação dos Países Específicos não poderia mapear a movimentação de dinheiro, porque o dinheiro não é dinheiro do país. Não é nem isso, não. É assim, como é que você opera num câmbio em países diferentes, né? Com fronteiras? Você não consegue. Se você for fazer uma ordem de pagamento hoje... É muito complicado você, um brasileiro, conseguir receber um pagamento internacional, é muito complicado. E o Bitcoin não tem essa barreira, entendeu? Hoje ainda mais, porque ela é líquida, né? Você chega em qualquer lugar do mundo, tem liquidez para o Bitcoin. Se for comprar alguma coisa lá de Madagascar, com o Bitcoin resolveu o problema. Não tem que fazer aquele câmbio, cotação, se tem ligação de um país com outro. D+2, não sei o quê, D+1, dependendo do país que você vai fazer a remessa, você tem que transformar isso em dólar, e no dólar vai virar a moeda deles, é uma dor de cabeça, gente, um atraso. Eu vou até um pouco além disso. Eu já falei disso nos 2 podcasts que eu fui convidado. O pessoal fala do mercado ilícito, né? Independentemente do que você ou qualquer outra pessoa em qualquer outro país considere crime ou não, né? Porque em termos de tecnologia de maneira geral, muitas das tecnologias que a gente conhece hoje só vieram por causa do que chamavam de mercado ilícito. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Mercado livre só existe por causa da indústria pornô. Se não existia. A indústria pornográfica que inventou as primeiras listagens de serviços por troca de mercado. Os primeiros marketplaces, indústria pornô. Isso eu não sabia. VR, AR só existem por causa da indústria pornô. É ela que impulsiona, foi lá que foi desenvolvido. O único mercado mais desenvolvido do que games hoje é a indústria pornográfica. Que é ilícito em muitos países. Hoje, aqui no Brasil não tem ilicitude nenhuma em relação a isso. Mas em muitos países é totalmente ilícito fazer plataforma de comercialização de horário de pessoas. Mas foi assim que começou. Se não fosse por eles, não teria mercado livre. Então, assim, ilícito é relativo. Para mim, aí eu concordo completamente contigo. Se você tem uma tecnologia que na época, não era de tão fácil acesso, mas que de fato te oferece uma certa proteção e uma certa facilidade, normalmente vão ser os primeiros mercados a se adaptar. E eu não tô falando isso porque eu defendo ou não, tá? Isso é uma realidade, quer você queira, quer não. Sim. Vamos dar um exemplo, o mercado de meio de pagamento, ela deu uma crescida agora. Eu vou dar um exemplo lá da Nigéria. A Nigéria, sei lá, uns 3 anos atrás, você tinha 200 mil pessoas investindo e comprando criptomoeda. Hoje você está falando de 22 milhões de pessoas utilizando. Por quê? Porque como é uma moeda, como é um país que teve vários problemas de democracia ao longo do tempo e é um país subdesenvolvido, você tem um problema de câmbio. Né? Vamos dar um exemplo, se você cota câmbio agora, você fecha o câmbio, no outro dia quando você vai receber o valor já é diferente. Então assim, para um cara que tem comércio, o cara que vai comprar e vender mercadoria ali, vai importar da China ou importar de Singapura e da Índia, você tem um problema muito grande, você não consegue, entendeu? E qual foi a forma desse pessoal começar
a sobreviver, né, nesse pânico de moeda? Foi através da criptomoeda. Então, por isso que houve essa alavancagem de usuário, né? Eu acho que hoje deve ficar em quarto lugar, eu acho, a Nigéria, por causa disso, porque o mercado tradicional não conseguiu ajudar os caras que estão fazendo a economia, o PIB, né? Que eu chamo de PIB, não conseguiu ajudar o PIB. Por quê? Porque é complexo, ninguém quer operar Forex com a moeda dos caras. O cara achou um outro jeito de resolver, que é utilizando a criptomoeda para poder conseguir fazer essa e olha que bizarro, né? A gente já falou um pouco sobre isso. 2 pontos aqui. Primeiro, você confiar mais numa moeda que todo mundo vê como algo extremamente volátil, não estamos nem falando de stable aqui, versus a moeda do seu próprio país. Remete a Brasil há umas décadas atrás, né? E o segundo deles, o governo nigeriano não precisou fazer nada especificamente para que isso fosse verdade, não precisou criar uma moeda interna. A gente sabe que hoje tem vários governos mundiais fazendo, a China está produzindo, nós mesmos aqui, o Banco Central, fazendo a primeira criptomoeda aqui brasileira, emitida pelo Banco Central, mas o ponto é, o governo lá só precisou acenar a favor. Não, na verdade ela acenou porque não tinha o que fazer, né? Você tem 22 milhões de pessoas, você tem... Lembra, para você manter um país em pé, você depende da população. Se você tem 22 milhões de pessoas que estão operando naquela moeda, você vai falar o quê? Que é proibido? Entendeu? Você não pode fazer isso. Na China é diferente. 100 milhões de pessoas na China, para comparar da quantidade de população, é nada. Entendeu? Agora você fala na Nigéria, 22 milhões de pessoas, é muita gente. Assim que a moeda chinesa for criada, né? A stable deles, que o governo deles tá fazendo. Pelo amor de Deus, o volume de adesão de pessoas com carteiras online. Só que você tem uma coisa, na China é proibido criptomoeda. Por enquanto, né? Até eles criarem a deles. Proibido. Então, mas aí eu acho que sempre vai ser proibido e eles vão manter a deles. Entendeu? Porque, vamos dar exemplo, não é proibido só criptomoeda, é proibido você falar de Bitcoin na China. Olha só que dúvida. A gente tinha um projeto chamado Eletropay, que foi um projeto de uma maquininha que seria de meio de pagamento, passamos no Shark Tank e tudo. Nosso sócio lá, ele não pode ele teve que destruir as máquinas porque tinha um símbolo do Bitcoin e o fiscal chegou lá e falou assim, olha, se você não tirar isso aqui, eu vou chamar a polícia. A mineração é proibida. Não é mineração, não era máquina de mineração, meio de pagamento qualquer, tipo, só que você falou assim, ó, tinha um símbolo. Se continuar isso aqui, eu vou chamar a polícia pra você. E o cara vai preso. O governo chinês, ele não fala muito sobre isso, mas via de regra tem 2 motivações de eles criarem uma cripto própria. Primeiro, para transações internacionais, eles querem fugir do padrão dólar, até por uma questão de ego, né? Como o mundo não vai aceitar a moeda deles como algo tão pesado quanto o dólar, vindo de país socialista escambau, eles querem criar uma cripto deles para ser aceita em transações internacionais, e existe até um boato que eles só vão aceitar compras oficiais, né, importação e exportação oficial pela cripto deles, o que seria bizarro nesse aspecto. E segundo, para internamente você estar com o meio de pagamento na população. Então, assim, não significa que eles vão liberar uma wallet para você tradear a BRZ ali, não é isso. Que é o que você está falando, justamente. De fato é proibido, tanto minerar quanto tradear, esse tipo de coisa. Mas, interessante pensar que um governo, um dos maiores do mundo hoje, para não falar o futuro maior país do mundo, já esteja pensando em criar uma, nem que seja para facilitar importação e exportação. O que eles vão fazer é que boa parte da importação de produto que vai acontecer ali dentro do... A China tem muito negócio com vários países do mundo inteiro, né? Então, assim, boa parte do que rolar de comércio entre isso vai ser feito através da moeda deles, né? É o que você falou, eles querem sair do padrão dólar, né? Então, assim, a negociação entre eles e a Rússia agora vai ser feita através da stablecoin deles. Exatamente. É isso que eles vão começar a fazer, entendeu? Só que na Nigéria foi muito doido. Tipo assim, eles saíram para 4º lugar de negociação de cripto. Por quê? Porque a moeda... Eles viram a alternativa de conseguir sobreviver. O PIB, né? Que eu chamo de PIB, são a galera o comércio, né? Não é o comércio do cara que tem uma mineradora, não. É o cara que vende um celular, vende um relógio, vende uma roupa. Quem faz o giro mesmo. Exatamente. É o PIB de verdade, né? Sim. Não é os grandões. É o cara ali que é médio ali. E ele começa a utilizar a cripto para poder resolver o problema dele. Conseguir realmente ganhar dinheiro e sobreviver no país dele. E aí, cara, o governo tem que fazer o quê? Não tem o que fazer. Sim, mas esse aceno já foi feito várias vezes. E é surreal. Você pega um país como Nigéria, questão assim, de evolução, tecnologia, tudo, comparado a todos os outros. Olha o que fez, olha o que tá virando, e olha o boom que eles dão para eles mesmos internamente. Não precisa ir longe. E em quantas rotatividades, ciclicidades do governo argentino aqui do lado, antes Kirchner, pós-Kirchner, que eles adotaram o dólar internamente até para transações em pequenas lojas só para poder resolver isso. É a mesma situação.
É a mesma situação. Como não tinha confiabilidade nenhuma na moeda nacional, vamos aceitar o dólar internamente, até porque isso ajuda também o turismo, que não tem dificuldade para poder... Isso já existia, só que interessante ver que agora fizeram isso em vez de com o dólar, com cripto. E é muito engraçado porque, assim, o marketing... Olha a vantagem do marketing, olha como o marketing muda muito. Vamos lá, El Salvador. Você pega El Salvador, quantas pessoas tem criptomoeda em El Salvador? Menor ideia. Não faço ideia. Cara, quantas pessoas tem? Sei lá, eu acho que 10, sei lá, não deve ter quase muita gente operando, mesmo sendo uma moeda oficial do governo, não é muito. Você vê como é que é o marketing que eles trabalham muito pesado. A Nigéria nem se compara El Salvador, a quantidade de pessoas utilizando cripto, entendeu? Então, assim, você vê, El Salvador fala muito, não, por quê? Porque ele tá utilizando disso pra mídia. Se você for pegar hoje, ninguém conhecia El Salvador, ninguém sabia onde El Salvador é uma população de 6 milhões. E o marketing que tem é que eles são o primeiro do mundo em tudo. Exatamente. Por quê? Qual foi a inteligência do presidente? Ele fez o seguinte, ninguém conhecia El Salvador. Ninguém vai conhecer El Salvador porque é porque o cara destituiu não sei o que fez aquilo, que o cara não é corrupto. Não, ele foi esperto, ele utilizou da massa que é de criptomoeda, que deve dar em uns 300, 400, 350 milhões de pessoas, ele utilizou dessa massa para poder fazer marketing do país. Então as pessoas começaram a conhecer El Salvador por causa de cripto. Então se você for pegar o turismo hoje, o turismo de El Salvador cresceu mais ou menos 180%. Não, e aí, detalhe, e aí você pega o cara do turismo, igual o Rafael, que comprou cripto lá atrás, que eu tava fazendo um cálculo aqui, um pastel naquela época você teria 150 mil reais. Hoje... A primeira compra do mundo de Bitcoin foi numa pizza. Pizza, cara, rapaz. E recebeu, sei lá, 5 mil, 10 mil BTCs pela pizza que o entregador aceitou. É porque a gente pensa como investimento. Na época que as pessoas começaram a conhecer Bitcoin, que são pessoas da área são white hat, black hat, são hackers, são pessoas da área de tecnologia, começou a conhecer o Bitcoin, a gente não pensava nesse tipo de coisa. Daqui a não sei quantos anos vai valer 17 mil dólares. Ninguém imaginava isso. Não, mas você a gente não pensava como nisso. Conhecedor da área também, agora vamos lá. Você é um cara, um hacker, é desenvolvedor e tudo mais. Você tem um nível de conhecimento em tecnologia acima. Tecnologia sempre foi o que mais revolucionou recente para cá. Você pega lá de 20 anos para cá, a tecnologia foi tudo. Pô, você é da área, você tá um pouco mais à frente dos outros. Aí você vê um projeto novo que vai simplificar de uma maneira que, teoricamente, qualquer outro abaixo de você poderia fazer, pô, você tem um negócio ali, esse negócio vai dar certo, vai funcionar. E aí, você põe um dinheiro, não tem como. Eu vou completar essa pergunta da seguinte maneira. A primeira vez que você foi entender na parte técnica o que eram as criptomoedas, tô falando de blockchain, criptomoedas, você podia imaginar que a blockchain fosse virar a Web3? Eu imaginava que seria a nova internet. Isso sempre imaginava. É do cacete. Isso você já imaginava isso? Eu não tive essa visão há 7 anos. Estou há 10 anos acreditando que a blockchain vai ser a nova internet. Hoje eu falo, não tem mais volta. Não é que vai ser, não hoje tem mais já volta. Hoje já era. Eu já tô há 2 anos falando, não tem mais volta. Mas há 7 anos atrás eu não podia imaginar. Porque, de novo, eu não entendia além dos criptoativos e dos NFTs. Eu não entendia a blockchain como... na parte teórica, qual que era a real mudança? Para mim era só segurança digital, segurança de pagamentos e verificação, né? Então, assim, a verificação de contrato automatizada e tal. Para mim era isso. Eu não conseguia ver a transição, quando a gente fala de peer-to-peer, quando a gente falou da Brave, Web3, da maneira como ela é hoje, eu não conseguia ver isso lá atrás. Mas, de novo, eu não sou programador. Eu acho que quem viu, e eu vou passar para você agora, era meio óbvio. Pelo amor de Deus, bota dinheiro aí. Quando eu comecei a ler o paper do Satoshi, mais ou menos em 2013, cara, quando eu terminei de ler, eu arrepiei, assim. Eu falei assim, cara, esse é o novo padrão ouro. Que legal. Eu falei, isso aqui é o novo sistema mundial de pagamento. Eu já olhava assim, cara, esse negócio vai revolucionar. Mas você conseguia ver além da parte de pagamento? Porque a gente fala de Web3, hoje a gente fala de tudo, não só pagamento. E eu acho que quando eu comecei a pensar assim, que a indústria de entretenimento começar a entrar nisso, eu falei assim, quando eu conheci o paper do Ethereum, quando eu li o paper do Ethereum, eu falei assim, cara, deu o segundo passo. A blockchain deu o segundo passo. Ela saiu do Internet of Money,
Ela saiu do dinheiro para a internet para sair para a computação da internet. O que seria isso? Tipo, você não depender de um centralizador para poder conseguir processar um sistema ou conseguir fazer isso. Surreal. A indústria de entretenimento ela vai entrar pesada nisso. Aí começou a entrar agora. E eu sempre acreditei que game sempre foi a solução. Game e isso concordo 100%. Não, game é surreal. E digo mais, eu vi uma... não foi palestra, não vou lembrar o nome do cara agora, depois eu boto na descrição. Mas eu vi uma palestra de um cara que é especialista em Internet of Things e ele explicando qual que é a diferença de você adotar a blockchain para Internet of Things e várias maneiras diferentes. Como validador de cada uma das mensagens mandadas entre equipamentos seus, a possibilidade de você criar ou ter sob medida uma blockchain sua interna, não para uma empresa, mas sua, onde você valide o seu maquinário, até para fazer automação residencial. Quando ele começou a falar de várias coisas, eu falei, cara, eu não tinha nem pensado. Isso foi recente, foi agora. Com tanto que eu estudo desse tema, foi agora. Eu falei, caramba, eu não tinha imaginado como pode deixar mais rápido, mais seguro e mais simples coisas que a gente faz no dia a dia, tipo, controlinho para ligar a luz aqui. Sim. Até isso, você poderia automatizar, fazer automação residencial com blockchain, que seria muito mais seguro, muito mais rápido, mais pré-programável. Falei, cara, que bizarro. Que bizarro. E o Rafael, uma dúvida aqui. Você falou que começou a mexer com isso em 2002, 2003. Você tinha quantos anos na época? Puta, não lembro, cara. Sou péssimo pra Não, mas assim, mas você... vou fazer o cálculo aqui não, agora. mas assim, você já morava sozinho ou não? Sempre morei sozinho, desde os 15 anos de idade. De 15, 16 anos eu já morava sozinho. É que o Rafa é dessa galera, tipo, sabe o cara autodidata, que estudou no YouTube a vida inteira, que não precisava ter se formado em nada, não precisa ter coisa nada, que ia se dar bem de qualquer jeito. Não, fora da curva mesmo. Fora da curva pra caramba. 21. Tinha 21 anos. 21 anos. Mas já morava desde os 15, 16 anos. Tá. Então você já estava teoricamente estabilizado. Sim, sim. Ah, tá. Não, que a minha maior preocupação, assim, se não tinha ninguém, pô, que merda que esse cara tá fazendo, esse cara é louco. Pô, família da vida. Família, pô, coisa de vagabundo. Não, é que minha família é tudo maluco também, desse jeito. Eu aprendi informática com um tio meu que me fazia eletrônica, fazia a manutenção de televisão, dessas coisas. Aprendi programação assim. Eu tive meu primeiro computador com 12 anos de idade. E são os melhores até hoje. Deus. São os melhores até hoje. Aprendi, eu peguei o primeiro software que eu fiz na minha vida foi com 13, 14 anos de idade. Brincadeira. Aliás, posso fazer um parênteses aqui que eu devia ter feito antes? Olha que bizarro isso. Nós brasileiros somos muito bons de vídeo conteúdo, vídeo tutorial. Principalmente tutorial, passo a passo. Sim. Enquanto o americano, que é viciadíssimo em YouTube, que a gente sabe que a economia lá, inclusive, vende programa de affiliates e tal, são muito ruins de tutorial de maneira geral. E na blockchain, quando eu decidi fazer esse canal e tudo mais, eu já falei sobre isso em vídeo também, a minha base para criação de conteúdo, tirando os brasileiros que criam conteúdo aqui, mas a minha base de como eu vou explicar, como que eu vou comentar, de onde eu estou tirando, são de canais americanos. Então, os canais que eu sigo, que fazem esse tipo de conteúdo tutorial, passo a passo, aquele negocinho de falar de como pegar a MetaMask e tal, são de americanos, que normalmente são os piores para dar esse tipo de conteúdo. Então, fazendo um link com isso, disso por quê? Porque, como eu já falei em outros, eu estudei pelo YouTube, né? Não tinha onde estudar. Imagino que você mais ainda. Há 7 anos atrás... Aonde você estudava? Onde você conseguia informação? Além da parte de programação, tá? Assim, no início a gente quase não tinha questão de YouTube, essas coisas de vídeo, né? A maioria era tudo fórum mesmo, a gente ia nos fóruns. Foi aí que eu conheci, como eu te falei, conheci o fórum invasão.com.br, foi por causa disso, porque eu comecei a pesquisar, a entender como é que funcionava o mercado de desenvolvimento, né? Eu queria ser um grande profissional da área de desenvolvimento. Sim. Eu começava a procurar nos fóruns, aí era fórum em inglês, russo. Nossa, olha o nível que ele vai ter que caçar informação. Não, cara. Assim, eu peguei o primórdio ali dos fóruns, eu peguei o nascimento dos fóruns brasileiros, né? Que, tipo assim... No Orkut tava aprendendo sobre o blogueiro. Não, tô brincando. Não, tipo assim, a gente nem ia, tipo, tinha uns fóruns muito bem, assim, o Invasão, eu acho que se a gente tem os melhores profissionais hoje de segurança e de programação no Brasil, é graças ao invasão.com.br. Foi o maior fórum de tecnologia e desenvolvimento do Brasil. Olha, os melhores... Não só de hacker, de desenvolvimento, porque lá tinha a área de programação. Eles te ensinavam a programar em C, C++, C Sharp, que estava começando. Então começava a dar conteúdo de programação. Cara, eu vou falar pra você aí, deve ter uns 10 a 15 cara fodão aí na área de tecnologia que fundou e vendeu empresa que provavelmente participou do invasão.com.br. Os principais programadores que eu conheço hoje, desde programação de infraredes, até, não vou falar blockchain porque naquela época eu não conhecia,
Todos eles eu conhecia há 6, 7, 8 anos atrás na CPBR, na Campus Party. Sabe, nos cantos das mesas que tinha sempre essas comunidades de hack livre, enfim, os caras que hackeavam basicamente código privado e falavam pra galera, essa é a tecnologia. São os melhores caras até hoje. Que nunca, de fato, cometeram nenhum crime, que nunca fizeram nada. Mas, cara, eram sensacionais. E até hoje, só que até hoje é uma galera de 40 anos que pra você contratar, você precisa vender a mãe. Sim. Mas são os melhores caras que eu vi até hoje. Então, de fato, o que eu vivenciei, não sendo programador, não entendendo nada de programação, foi exatamente a mesma coisa. A percepção que eu tive, hoje entendendo mais sobre algumas dessas áreas, ainda assim é a mesma. A gente tá falando muito hoje, real. o Web3 agora a gente tá falando de comunidade, a gente entende a área de programação e de hacker, a gente fala de comunidade, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, cara. A gente tá falando de comunidade há muito tempo. O que a gente tá aprendendo de Web3, de comunidade, que todo mundo tá falando, comunidade first, essa coisa toda, a gente tá na área de programação, a gente tá há muito tempo nisso. Não, isso tão relevante é que o Reddit hoje ainda é gigantesco. Né? Você não perdeu a mania de criar fóruns e de aprender por fóruns porque você tem o Facebook, porque você teve sei lá o quê. A vibe continua. Eu só acho que isso é achismo, porque, de novo, não sou programador, tá? Eu só acho que a comunidade tá evoluindo. O Discord hoje eu vejo como uma evolução natural do que a gente vê como fórum antes, porque você tem uma repartição natural, você tem o auto-ranqueamento natural, a capacidade de colocar bots pra dentro que fazem toda essa autogestão, os moderadores que também existem pra comunidade, mas lá de uma maneira mais automatizada. Por isso que eu sou fã número 1 do Discord. Então eu modestamente vejo hoje o Discord como uma evolução natural. E a gente sabe o quão pesado e o quão importante o Discord, entre outras ferramentas, tem sido para o mercado da blockchain. O Discord nada mais é do que um fórum melhorado. Pra mim é isso, é um fórum que foi melhorado, entendeu? Eu acho a melhor ferramenta que eu já conheci até porque, hoje. Porque assim, sendo sincero, os fóruns que a gente conhecia antigamente, eles morreram praticamente, né? Se for pegar algum do invasão.com.br mesmo, ele não existe mais, né? O que tem hoje de conteúdo lá são coisas que foram salvos pra gente poder ter ali... Tem uns de tecnologia que sobraram, Tecnoblog, uns assim que são muito bons ainda. Os fóruns em si já praticamente a maioria já morreu, né? A maioria das coisas agora é tudo migrado, tudo pra Discord, né? Então tem fóruns de servidor de Lineage que a gente tinha de desenvolvimento, que migrou tudo pro Discord, porque é uma ferramenta melhorada, né? Mas, como eu tô te falando, a Web3 ela deu esse passo por causa do Ethereum. E agora vai começar a entrar a indústria. Você tá vendo aí a Adidas, né? Sim. Vamos dar o caso aqui, nosso aqui mais próximo, que é Americanas. Nossa, Americanas, né? Cara. Aproveita esse gancho, então. Fala pra gente como é que foi essa transição entre comunidades, fóruns, Discord, e aí apresenta pra todo mundo, conta um pouco o que foi o projeto do GTA, do servidor, a entrada da Americanas, conta um pouquinho pra gente. Eu sou sócio de uma empresa que ela desenvolveu um servidor de GTA, né, com NFT e com token. Toda a economia dentro do game ela é baseada nesse token, tá? É um token que ela tem um pool de liquidez, só que as pessoas que estão lá dentro do game, elas ganham esse token para poder jogar o game, tá? Para poder estar lá vivendo a vida dela. Não fala game, mas vamos falar de vida mesmo. Ela vive uma vida lá dentro, né? Lá você tem policial, você tem bombeiro, tem médico, tem piloto de helicóptero, tem o ilegal. Inclusive, pequeno corte, todo mundo fala de metaverso como se fosse uma coisa totalmente aleatória. Isso é um puta exemplo de metaverso. Sim. É isso. Você tem sua profissão, tem o seu negócio, você trada coisas normalmente, você tem o seu tempo remunerado por várias moedas internas, principalmente por moedas digitais. Isso sim é um exemplo de metaverso. Claro, é um metaverso baseado num jogo, é um servidor de um jogo. Ainda assim, perfeito, sou apaixonado. Quem dera me liberassem pra jogar. Assim, é que o Rafa não é amigo o suficiente, ele não me liberou. Eu fiz a ficha de inscrição, ele não me liberou. Mas você não me falou, você tem que falar comigo. Mas olha, pô, olha só. Mas você é liso. Eu quero jogar, não me deixam jogar. Eu quero abrir uma facção criminosa. Americanas, o caso... Pô, a Rai, que eu falei pra você, literalmente, ela tem uma favela inteira lá. Ela ganha grana. Ela falou disso ontem, esses dias na live deles. Ela tem uma facção inteira, ela ganha uma grana com isso. E eu querendo então, eu falei, vou criar uma facção. Não é tão fácil assim. Tá botando... Olha, deve ser amigo da Rai, não quer que criar concorrência, é isso. Americanas a gente tem que fazer um estudo, porque a gente queria fazer um caso diferente, né? Servidor de GTA, que tem marca, que leva marca pra lá, isso já existe, tá? Isso já existe. O que a gente queria fazer é como fazer Americanas ganhar dinheiro e ter uma economia circular com isso, entendeu? Então a gente começou a fazer os estudos ali,
E aí uma das maneiras a Americanas, ela tem a loja dela lá, ela comprou o NFT da loja dela, né? Então ela tem a loja lá dentro. E os produtos que são vendidos lá dentro, tipo energético, tudo isso, a marca para estar lá dentro, ela paga Americanas. Ela precisa pagar Americanas para poder estar lá dentro. Foi uma das formas que a gente fez ali. O legal também é que é o seguinte, quando você entra lá dentro da loja, dentro do metaverso do GTA, você entra lá e você consegue ter cupom de desconto lá, na hora. E o que você... Só para finalizar, e o que o cara compra lá, ele tem token back. Então, assim, ele ganha token de volta pra ele poder utilizar lá dentro do game, entendeu? Rafa, explica pra galera que não sabe, imagina que uma parte da galera sabe o que é o GTA como jogo, pode ser jogador ou não. O que é um servidor privado de GTA? Antes de falar sobre blockchain especificamente, o que é ter um servidor privado? Vou até lançar aqui já o exemplo, vocês devem conhecer, muitos jogadores da Loud que eram do Free Fire, hoje jogam num servidor de GTA privado, que não tá na blockchain, enfim, vocês devem conhecer o Coringa, entre tantos outros aí. O que é um servidor privado e por que o fato de ter servidores privados, a exemplo do GTA, como que isso ajudou vocês criarem esse universo, pegarem esse público? Explica um pouquinho pra galera. O servidor privado é aquele servidor que não é parte do oficial, tá? É uma camada da comunidade que cria um servidor, junta um pessoal ali, todo mundo se junta para poder fazer um servidor, porque não gosta de jogar no servidor oficial, tá? O servidor nosso, ele tem uma denominação chamada Roleplay, tá? RP. Então, existem regras lá dentro. Regras mesmo. Então, você vive uma vida mesmo, tá? Então, você tem um policial que prende o bandido. Você não pode sair matando as pessoas que nem a gente acha que faz no GTA, porque senão você vai preso mesmo, fica preso. Sim. Você desmaia, você tem o enfermeiro ali para poder te ajudar. Então, você tem tudo isso numa vida normal lá dentro, tá? Então, o que a gente construiu ali dentro foi uma comunidade mesmo. Então, as pessoas vivem ali dentro. Tem um cara lá que ele já vive do comércio que ele tem lá dentro. Ele tem um restaurante dentro do metaverso. Então, ele já vive lá dentro. Só um pouquinho... Dá uma água aí. Enquanto você isso... bebe água, deixa eu fazer uma pergunta. Nossa. Então você tem lá o cara que ele é policial, que se alguém cometer crime, ele vai, prende, ou ele faz uma blitz, faz alguma coisa. Ok. É uma legislação própria, literalmente. Não, a minha preocupação é assim, eu entro lá, eu sou policial. Ou seja, meu emprego é ser policial no metaverso. Ok. Aí eu posso ser o policial bonzinho, malvadão, o que eu quiser. Ok. Mas assim, eu sendo um policial lá, isso é um emprego meu? Eu tenho horas a cumprir? Não? Tenho os dias certos para trabalhar? 12 por 36? Alguma coisa? Sou remunerado por isso? Sim, não? Quanto? Como que funciona mais ou menos isso? Antes de você responder, só pra você saber, eu não sei se você já tentou alguma vez, mas quando você entra num servidor desse que eu tô tentando entrar, você tem que se comprometer com X horas dia, qualquer emprego que seja. Então sim, não é pra jogador casual entrar num servidor. Tipo, quando você pega um emprego, você tem que pegar um emprego que você não consegue pagar nada dentro do jogo, são muitas horas de trabalho que você tem que ter lá dentro. Não é fácil entrar para um servidor. Um policial lá, ele tem uma escala dele, né? Que nem um policial. Lá a cidade nossa chama CryptoSoul, ela se baseia na cidade do Rio de Janeiro. Então, boa parte das regras de policial lá é seguindo a mesma regra da polícia do estado do Rio de Janeiro, tá? Existe hierarquia, existe horário para você cumprir, você tem escala para você cumprir também. Para você subir de patente, você precisa fazer os cursos, né? Então tem curso de abordagem, curso de pilotagem de moto, curso de que a gente chama de AGAN, que é de... Não sei se você sabe o que é AGAN. AGAN é o atirador de elite da polícia militar, que fica em cima do helicóptero. Você tem o GAN, que é o piloto de helicóptero. Você precisa ter a licença ou brevet para poder ser um piloto de helicóptero da polícia. Então existem regras, entendeu? Sim. Lá dentro. Você tem que seguir a hierarquia, você tem o soldado, o cabo, o primeiro sargento, o terceiro sargento, o segundo, o primeiro. Você vai subindo de cargo ali dentro. Existe uma regra. E tem os salários ali também ou não? Tem, eu só não sei qual é o salário, porque ele é baseado na do Rio de Janeiro, tá? Sim. Não, mas assim, a minha pergunta é no seguinte: eu consigo viver uma vida trabalhando lá? Ainda não. Tá, ainda você não tem, porque o valor da moeda hoje ela é muito baixa para poder conseguir pagar o valor mais ou menos ali. Mas vai chegar num ponto que sim. Sim, a ideia sempre foi essa. E uma outra curiosidade... Mas peraí, só um minutinho. Uma coisa é o dinheiro que você ganha da sua profissão lá dentro.
Sim. Só que isso virou algo muito comum para streamer e produtor de conteúdo. Sim, não, eu assisto muito desse daí. Tanto sempre esqueço lá do Coringa, lá do maior servidor de GTA, que é a da Snack, enfim. Tanto do deles quanto aqui, todos eles usam isso, muita gente usa isso para criar conteúdo online. Aí você complementa a renda aí. Sim. Para quem quer ser streamer de jogos e gosta desse tipo de jogo, que eu não quero chamar de casual para parecer que você entra mais hora menos hora, mas é diferente de um eSports, de um jogo competitivo. Se você gosta de jogar alguma coisa para ir criando conteúdo, criar sua própria narrativa e entra num servidor desses e começa a colocar Twitch, YouTube, escambau, você complementa a renda com muito mais facilidade. Gente pequena que eu conheço, pessoal, gente que eu conheço mesmo, amigos meus, já ganham, que não são conhecidos, já ganham o suficiente para complementar com a renda em servidores privados. Nem tô falando de blockchain, tá? O suficiente para começar uma carreira de streamer mesmo. Não, e aí, mais uma outra pergunta. Tô mentindo? Não tá não. Uma outra pergunta nisso daí. Duas perguntas, vamos lá. Eu entrei lá, vou trabalhar alguma coisa. Lógico que algumas profissões você vai precisar de alguns cursos, mas existe lá uma agência de emprego de quais cursos que tem, aonde eu vou começar e outra. Se eu cometer um crime, for preso, por exemplo, lá o policial tentou parar, eu não parei, fugi, nessa que eu fugi, eu atropelei alguém. Tá ferrado. Aí eu vou ser preso. Sim. Eu fico quanto tempo preso? Tem uma tabela lá que existe dentro do negócio chamado tablet, que é o tablet onde que a gente faz a ocorrência lá do que aconteceu, e aí lá tem a quantidade de tempo que você vai ficar preso. Você fica preso, mas você fica sem poder... Fica na cela. Não, sim, não, ele tá preso lá. A minha pergunta é porque eu já vi um cara que uma vez falando que tava lá e o tio dele chegou, o que você tá fazendo? Não vai lá, não, eu tô preso. Mas por que você não foge? Não, eu tenho que ficar aqui, mas por quanto tempo? 12 horas preso, que ele não pode fazer nada, ele tá preso, coletando lixo dentro da prisão municipal. Ele tava preso lá, aí chegava o guarda pra conversar com ele conversava normal, e o tio dele, cara, você é idiota, alguma coisa assim, mas assim, quanto tempo ele tem que ficar preso, mais ou menos? São horas, são dias, são anos? Não, são, dependendo da quantidade do crime ali que você fez, você tem uma quantidade de tempo que você tem que ficar, que é o tempo do game, tá? Pensa assim, existe o tempo do game lá e existe o tempo da vida real nossa. Isso. Então tem uma diferença ali, tá né? logado. Em horas ali, o dia eu acho que é calculado em 40 minutos, 45 minutos. Aí você fica alguns dias, você ficou 12 anos preso. Aí tem uma quantidade de tempo ali que vai dar em horas, eu acho, mais ou menos. Imagina, você deve ter que ficar 3 semanas preso numa cela. Não, e com o jogo ligado e fazendo alguma coisa lá dentro, tem umas missõezinhas que você vai completando. Mano, e ó, só pra você ter uma noção do quão sério é isso, parte dos negócios lá tem a ver com criminalidade, né? Então, dono de morro, tal, escambau. Pra cometer crime, não, você não noção, porque muita dessa galera vai lá e streama. Isso. Né? Então o que acontece? As pessoas que estão no crime, elas trocam de roupa dentro do jogo o tempo inteiro, tem bandana e usa scramble de voz na transmissão. O policial não saber de quem que é a voz. Porque se o cara é famosinho na internet, ele sabe quem foi cometer aquele crime. Porque o cara pesquisa na vida real, não poderia, mas ele sabe quem que é. Então os caras usam scramble de voz dentro do jogo pra cometer crime dentro do jogo, pra levar prisioneiro e tal, pra não ser pego. É surreal isso. Eu era policial lá, né? Eu era policial. Tu é desenvolvedor do jogo, sócio e policial. Eu era policial. Imagina um cara filho da... Eu era policial lá. Aí eu fui fazer uma abordagem com um do cidadão lá, ele me desacatou. Aí tava com um advogado. Não. Saca! Não, o cara. Não, você tá entendendo? O cara fez a falta de respeito, só que ele achou porque o advogado dele tava lá e eu não ia prender ele. Era advogado Isso eu não tinha. Tem advogado. É o advogado Paloma lá? Aí o advogado tava lá e ele começou a falar muito, encostar em mim assim, foi desacato a autoridade, prendi ele, e o advogado falou assim, foi falando muita coisa lá, eu falei assim, cara, se você não calar a boca, eu vou te prender também. O advogado! Se encher o saco, eu sou desenvolvedor do jogo, eu excluo teu personagem. Aí eu fui lá, levei o cidadão lá, o único mecânico que tava ativo na hora, lá na cidade, porque precisa de mecânico, o carro quebra, precisa de mecânico. Tem uma mecânica ganhar grana na vida real. Dentro do jogo, você não tem noção, que carro quebra o tempo inteiro. Aí eu prendi ele, aí eu levei uma advertência porque foi abuso de autoridade, né? Pelo menos no caso que ele falou, ele era abuso de autoridade. O dono do jogo levando advertência de dentro da regra do jogo, o meu porque comandante da polícia, como comandante da polícia, me deu uma advertência, né? A corregedoria, porque tem a corregedoria lá. Funciona mais que o Brasil. Se você entende isso, que a porra do servidor funciona mais que o nosso país, é bizarro. Cara, e assim, se a pessoa morre lá,
Ela acabou, não acaba. Volta igual do GTA aí vai normal. pro necrotério, aí do necrotério ela volta a jogar de novo. Ah, bom, pensei que era enterrado e acabou. Tem uns minutos que você fica semi-morto lá, tem uns bagulho todo. Só que existem umas regras, vamos dar exemplo. Tudo que você viu durante o jogo, quando você morre, você não pode falar nada. Você não pode usar isso ao seu favor. Mas mesmo se você for atropelado... se você reconheceu a pessoa, você não pode falar, porque você morreu. Morto não fala. Eu vejo isso nos servidores, porque tipo, eles estão por Discord, estão por comunicação interna e externa, eles poderiam falar, mas eles se respeitam a regra. Não pode. Aí é Eu acho legal isso. Isso é RP, gente. Não, muito louco. É muito legal. Eu tô aprofundando nisso, não só porque o Rafa é uma puta autoridade no assunto, mas porque é muito interessante entender como que essa dinâmica, à la jogador número 1, filme, funciona já, gera receita, independentemente do valor da moeda agora. Sim. Não só uma receita, a gente tem literalmente a receita com moedas do jogo, a gente tem receita com streaming, etc. Nada impede que você tenha patrocínios pessoais, inserção de produto, porque não tem nada a ver com o jogo. Sim. E agora, né, a gente torna isso por causa da Americanas, coisas lá dentro que já te dão vantagem. Se eu entrar agora no servidor, se me deixasse entrar, eu ia comprar mouse, teclado, computador gamer com, sei lá, 15% de desconto. Que você não acha em loja nenhuma, só tem se você estiver dentro do servidor. Tem uns e ainda você ganha o token de volta, né? Ainda ganha token de volta pra Porque aí, vamos dar um exemplo. Dar um exemplo como é que é lá, tá? Você sente sede, você sente paranoia, você sente fome, você se sente cansado, você sente todas as coisas que tem que uma pessoa na vida real. Então, o que você precisa para poder você deixar de ficar paranoico? Você tem que tomar um tipo de coisa, um energético. Você precisa de quê para poder alimentar? Você precisa de comida. Onde você vai comprar comida? Você vai comprar nos estabelecimentos que tem dono, que é um NFT. Então o cara tem o NFT do restaurante, loja. Ele vai lá, compra sanduíche, cerveja, ele tem que pagar em token. Ou você vai na Americanas, compra um produto que é o produto X, Red Bull, que eles trazem a marca, você paga em token o dinheiro de verdade para poder continuar jogando o jogo e a economia roda e roda muito bem. O nível de seriedade disso é você ver a Americanas, que é uma empresa global gigantesca, entrando nisso. Então, assim, não é uma brincadeira. Todo mundo já olhou para isso, já olhou. Aí você vê a Americana entrando no negócio, cara. Então, vou falar para você, mercado de criptomoeda e qual é o próximo passo que vai acontecer. Show. Hoje, vocês têm mais ou menos a noção de quantas pessoas investem em criptomoeda no Brasil? Menor ideia. Hoje existe em torno, no máximo, 10 milhões de pessoas. Pelo menos o estudo que fizeram, tá? Você sabe quantas pessoas jogam videogame hoje no Brasil? Aí... 75 milhões de pessoas. Eu ia chutar 40. 75 milhões. Então, assim, o mercado de criptomoeda, por isso que a Binance, a FTX, essas corretoras estão começando a investir em game. Porque o mercado... A Ubisoft tá shiftando agora também. Por quê? Porque o mercado que vai virar blockchain e Web3 é o mercado de game. Porque é o mercado que as pessoas que jogam videogame, elas estão com facilidade em trocar itens, em comprar, vender, utilizar o wallet, não sei o que. Essas pessoas têm facilidade. Então, a virada do mercado de Web3 vai ser a área de game. Então, a área de game vai dar o primeiro passo. Quando a gente conseguir acertar os 75 milhões no Brasil de players, a gente vai pro próximo passo, que são os 200 e poucos milhões de habitantes. Não, e uma coisa que eu tava vendo, não sei se foi no seu sistema ou não, é assim, vamos lá, na sua cidade tem prefeito? Tem prefeito. Tem eleição? Tem eleição. Porque eu tava assistindo um stream outro dia, cara, época de eleição, os caras organizaram carreata na live. Carreata. E, cara, e assim, e era todo mundo que tava ao vivo. Não, é assim, tem um sistema de votação. Não, tem uma eletrônica. Fábio tá aqui também da Coelhinha. Só que é urna eletrônica blockchain. Pode falar as palavras. Aí é outra história. Tem urna eletrônica, tem tudo isso lá dentro. E eu vi, era mais de 50 carros. Era mais de 50 carros participando. E eu tava assim, cara, que absurdo, não sei o que. Aí quando eu percebi, eu já tava 40 minutos assistindo aquela merda. 50 carros participando da galera mexendo no mouse ou no controlador, que se bater no carrinho da frente no jogo, vai gastar grana da vida real pra consertar o carro no jogo. É pra você ver o tamanho da sandice do negócio. Tem como falir lá?
Falir? É. Claro que tem. Claro que tem. Porra, se o cara Tu fale morre, na tu vida perde real tudo. e fale lá, você se mata 2 vezes, pô. Bom, falei na vida real, você já perdeu o computador, né? Eu quero ver você jogar o jogo. Lá tem uma regra que é muito importante, que até pra gente poder não ter essa questão de suicídio, de ataque, até pra não incentivar esse tipo de coisa. Você tá falando na vida real. Na vida Depressão, pra tal. não incentivar suicídio, pra não incentivar também ataques que nem acontecem em escola, essas coisas. Então a gente tem um negócio chamado amor à vida. Amor à vida é uma regra muito importante dentro do RP. Tá? Não sabia disso. O amor à vida é o seguinte: você tem que, ao máximo, tentar não morrer dentro Então não do pode ser RP. vida louca, então. Não pode ser. Por quê? Porque pra evitar de o cara começar a fazer isso direto dentro do game e ir pra dentro na vida real. Ah, e na fazer a vida mesma real o coisa. cara pirar, Entendeu? O cara não ter prazer em fazer Então, assim, idiotice. tudo lá, amor à vida é a coisa mais importante. Você toma até banimento por falta de amor à vida. Entendeu? Por quê? Pra não incentivar o cara também ficar se matando à toa. Jogador Cara, de vida louca, até o pessoal não. que tem organização criminal tal, sei lá o que, não é como a gente imagina, que nem o pessoal joga no GTA oficial Aham. online, né? Que Matando sai matando todo mundo na rua, não é E isso. olha o poder do influenciador que vai ter. Quanto maior o influenciador ele for lá dentro, ele pode se candidatar a prefeito e mandar na cidade inteira. Pode, pô. Claro. Ele pode ser candidato qualquer um pode da cidade, qualquer cidadão do CryptoSoul, ele pode ser ele pode se candidatar a prefeito. Rafa, a gente falou bastante já antes sobre poder de influência dos influenciadores, como que essa galera tá ajudando o mercado de cripto de maneira geral. E eu sei que para esses servidores é sempre bom trazer influenciadores. Você já teve caso de influenciadores que entraram achando que dominar, que iam ser dono do negócio e foram expulsos por mau comportamento. Fala um pouquinho sobre isso e do outro lado a importância de fato ter influenciadores com bom comportamento, a galera que tá lá para ajudar, para crescer. Como que isso mexe no mercado da GameFi? Então, olha só, a gente tinha um grande influenciador, eu não posso citar o nome dele. Fica tranquilo. Mas a gente tinha um grande influenciador que ele tinha uma base... Nossa, não sei engasgar. É o ar-condicionado aqui misturado com a gente falando que não é um desgraçado. Então, assim, existe um influenciador muito grande lá, que ele tinha uma base monstruosa de seguidores. E ao longo do tempo ele teve um problema de assédio sexual com uma das meninas, porque tem muita menina jogando lá, muita menina vivendo lá dentro da cidade. Então houve um negócio muito O público sério. feminino é enorme em servidor de RP. Foi muito sério o que ele fez, entendeu? Não foi o assédio só dentro da cidade, mas na vida real da menina também. Ele começou a assediar a menina. Então a gente tem que fazer o banimento dele pra dar exemplo pros outros, pra não ter esse tipo de situação lá. Isso teve um problema porque a gente perdeu uma boa base de usuários que estavam lá dentro. Uma boa base de cidadão que foi embora junto com isso também. Mas como a gente quer uma coisa saudável pra todo mundo curtir tudo isso, a gente precisa seguir regras dentro disso. Sim. Até pra atrair as marcas, né? Entendeu? Que marca vai querer estar envolvida com gente que então, tem um comportamento... o influenciador... A gente tá muito orgânico lá, ficou muito orgânico o projeto, porque a gente não foi ficar atrás de influenciador, pagando influenciador, nada disso. A gente começou a montar um negócio bonitinho e agora a Americanas entrou com um time de influenciadores deles, né? Porque ele tem um time de influenciador. Americanas tem a Los Grandes, né? Que é uma das maiores do mercado. Isso. E é patrocinado pela Americanas. Então eles começaram a fazer live lá dentro. Então ficou uma coisa muito orgânica, né? Caramba, meu. Mas deixa eu perguntar, existe crime organizado lá também? Alguma coisa assim? Uhum. Mas aí a polícia com divertido. isso, já que não pode cometer crime? Não, a polícia, ela faz ronda, faz tudo isso. Tá, e aí outra coisa. Cara, é surreal, mas ao mesmo tempo é muito sério. Existem caixa eletrônico, a pessoa saca dinheiro lá. Saca. A gente tá, mas só que assim, a gente tá numa fase de assim, digitalização de tudo. Aí saca dinheiro, pega pega dinheiro em papel, em espécie lá. É assim, geralmente tem a conta digital do cara, né? Lá dentro mesmo. Porque o cara que tem um celular, ele tem que comprar um celular, ele tem um celular, ele tem a conta digital dele. O caixa eletrônico lá é mais pra você ter um RP e o cara vai roubar o caixa eletrônico. Então o criminoso vai lá, rouba o caixa eletrônico e a polícia vai atrás dele. Então é mais pra gerar um RP mesmo. Tipo, o que é o RP? É o roleplay, é pra dar uma sensação de vida real. Então o cara vai lá, rouba o caixa eletrônico, aí a viatura vai atrás do cara, aí segue o cara. Aí, se o cara fugir, fugiu. Se o cara for preso, vai preso. Não, tava perguntando negociação de banco, se tinha caixa eletrônico, só que como a gente tá falando aí de um mundo novo, dinheiro tudo eletrônico, tem um lugar que dá pra fazer mais fácil, não tem, Jorge? Mas lá tem o dinheiro sujo e o dinheiro limpo.
O dinheiro do caixa eletrônico é dinheiro sujo. Aí ele precisa lavar esse dinheiro pra poder transformar em dinheiro. Isso é uma das atividades de facções existe tráfico de droga, plantação de maconha. Não, é que eu tava perguntando mais assim, pra simplificar a vida de todo mundo, pra não ter que sacar, isso ter muito dor de cabeça, tem um lugar que é mais fácil, não tem, Lá Jorge? faz o Pix. Não, vamos falar sério agora. Tipo, é hora de falar. Não é jabá, vocês sabem que eu tô envolvido no projeto, mas vamos falar um pouquinho da Coin Livre aqui. Que se não fosse por eles, isso aqui não existiria. A gente não estaria aqui falando sobre isso, o canal não existiria, nem Um nada abraço disso. pro Fábio, hein? Um abraço pro Fábio, que tá inclusive aqui. Tá inclusive aqui pra dar uns pitacos aqui no fundo. Eu falei não é jabá, mas é o seguinte. Vocês já me ouviram falar do projeto, já sabem do que se trata. Eu acho muito, muito legal trazer aqui, no meio dessa discussão. Primeiro porque já houve a gente já se conhecia faz tempo, né? Já houve uma conversa da gente criar alguma coisa em conjunto. O objetivo da Coin Livre sempre foi facilitar as coisas, né? Trazer de um lado donos de ativos, de maneira geral, desde utility tokens até ativos de renda fixa, até o consumidor final. Não tem absolutamente nada, pelo menos para mim, que melhor exemplifica o que a gente está fazendo do que o mercado da GameFi. E se eu pudesse trazer isso para um exemplo, eu adoro, e não falei até agora porque eu estava esperando você vir aqui para a gente poder conversar, o exemplo do GTA RP. Né, do servidor de vocês. Porque na prática, eu consigo simplificar tudo que a Coin Livre faz dentro do ecossistema de vocês. Mas ao invés disso, para isso aqui não ficar chato, eu quero dar um exemplo do que está de fato acontecendo agora, do que a gente vai fazer juntos, para vocês entenderem o que é a interação entre uma marca e um servidor que está dentro da blockchain. É claro que isso não é exclusivo de servidores da blockchain. A gente já conhece um servidor gigantesco GTA RP, com a Snack, que eu posso falar abertamente, que eu já fui parte da Snack. Eu já tive na comunidade deles, que fazem no outro servidor. Eu acho que a Americanas deve ter se baseado nisso para entrar no servidor de vocês. Então, o que eu queria falar é o seguinte. A Coin Livre propôs, há um tempo atrás, o Rafa estava junto na conversa, os outros diretores também, que a gente, ao entrar, né, e a exemplo da Americanas, tivesse uma mecânica nossa. Claro que a gente não quer concorrer com a Americanas, eles têm produtos e a Coin Livre não tem nada a ver com isso nesse exato momento, mas eu queria pensar em alguma coisa que fizesse sentido, um espaço que fizesse sentido, que tivesse uma mecânica diferente dentro do jogo, que fizesse sentido pro jogo e ao mesmo tempo para nós, como empresa. E olha que bizarro isso, eu acho extremamente interessante que é para as pessoas entenderem como que de fato, um mundo virtual, um metaverso pode mudar tudo, dar novas opções. No caso da Americanas, a gente está falando de criar produto, criar promoção, eles trazerem outras marcas e criarem coisas que mudam o dia a dia do jogo. Como você mesmo falou, Rafa, né? Um energético, algum kit que pode melhorar a saúde, a fome e tal. No nosso caso, não é o nosso objetivo concorrer com a Americanas e nada disso. A gente propôs uma coisa diferente. Eu vou até abrir aqui, não sei nem se vai ser exatamente assim, mas eu vou citar exatamente o que aconteceu quando a gente conversou. Eu falei, imagina que legal seria se a gente tivesse um espaço físico, né? A gente já tinha feito uma parceria, pensar em divulgação tal, da plataforma da Coin Livre, mas imagina que legal seria se a gente tivesse um espaço lá dentro, perto da Americanas, onde policiais, criminosos, pessoas pudessem ir e tivesse um espaço seguro, de transação segura, para poder negociar, para poder conversar, para poder achar um meio termo entre partes, entre facções, entre facção e polícia, entre polícia, não importa. Né, onde ninguém pudesse se matar lá dentro, então isso é mecânica de jogo. Ninguém pode se matar, você pode colocar os seus itens dentro de um cofre privado para não ter medo de alguém te matar e você perder tudo. Enfim, deu algumas ideias desses. E os caras adoraram a ideia. O pessoal do servidor, do Rafa, né? Antes, o Rafa com uma outra participação, agora como sócio, enfim. Eles adoraram a ideia. Então a gente tá... Vocês sabem disso, né? A gente tá desenvolvendo algo em conjunto, a gente vai lançar, falar isso ao mercado, mas eu dei esse exemplo por quê? Claro que para a Coin Livre seria sensacional ser vista dentro do jogo pelos jogadores como um espaço de livre comércio, porque basicamente representa o que a gente é. Um espaço que é independente da brincadeira, da ironia da coisa, porque bem ou mal até o traficante pode ir lá dentro e negociar alguma coisa, mas passar uma imagem de segurança. Isso é puramente marketing de associação. É o que você faz com o influenciador. É você vincular a imagem da sua marca a uma experiência que está acontecendo lá dentro. Diferente do que a Americanas faz. Que não é que eles não façam isso, mas eles estão preocupados em vender produto, em representação de marca, em fazer talvez um marketing conjunto com alguma marca que eles têm. Então, são experiências completamente diferentes. E eles adoraram. E olha que sensacional. Por ser um servidor privado, eles têm a liberdade de mexer no que eles quiserem dentro da programação. De talvez até criar uma sistemática nova ali dentro.
Então, desculpa aqui, ó, palestrinha, mas eu acho legal falar sobre isso, porque isso foi construído em conjunto. Vai ser lançado, não posso dar data ainda, a gente não tem uma data ainda oficial, porque depende muito da Coin Livre, enfim. Mas é para as pessoas que estão ouvindo a gente realmente entenderem que abrir um leque de oportunidades. Cara, até pouco tempo atrás, a associação, marketing de associação de marca, era vinculado especificamente à inserção de produto, a parceria com o influenciador, mas não precisa ser assim. Não. Ou a experiência dentro de shopping, que o cara pega e põe o perfume em você e... Cara, tem muito mais opção agora no mercado online. E não é também só para servidores de GTA RP. Isso simplesmente abre uma nova possibilidade dentro do hall de opções que o marketing de uma empresa tem. Falei muito. Você concorda? Exatamente. O que a gente está tentando ali com Americanas é fazer um modelo totalmente diferente. E o legal é o seguinte, quando você tem uma comunidade dessa, você tira o poder de ganho de um cara... que seria um grande influenciador, algo do tipo, para trazer isso para a própria comunidade ali da cidade. Sim. Então, vamos dar um exemplo. Quando a Americanas entra lá e faz um investimento lá dentro, quem é que ganha com isso? As pessoas que estão lá dentro, que estão jogando. Sim. É o seu cliente lá. O cliente da Americanas que está lá dentro, ele ganha comprando o produto da Americanas e ganha com a Americanas lá dentro. Então eu tiro o poder da mão de 1, 2 ou 3 influenciador e passo para a comunidade inteira. Isso é muito legal, porque assim, o que vai acontecer agora? As grandes marcas, elas precisam mudar a forma como elas estão atualmente para conseguir crescer mais. Porque assim, você chega um momento com uma marca ou com uma empresa que você atinge o teto de crescimento. E o seu crescimento é 10 a 15% do ano anterior, no máximo. O que você faz para poder fazer isso? Você tem que trazer o teu cliente para dentro do teu negócio. E como é que você faz isso? Com comunidade. Ali dentro da Americanas é um laboratório para a gente poder testar como é uma marca que está bem próximo do teu cliente, dentro de uma comunidade. Então, em vez de ser assim, a marca primeiro, o cliente depois, é o cliente primeiro e a marca depois. Esse é o próximo passo aí isso que a Web3 vai entregar para as grandes marcas. Inclusive, entendeu? Rafa, a gente até conversou sobre isso, a pessoa responsável por fazer esse projeto lá dentro, a gente vai entrevistar aqui. Logo menos vocês vão poder ver essa entrevista aqui. Eu vou até um pouco além, tá? Porque o exemplo da Americanas é um exemplo direto que vocês podem vincular, né? A venda de produto ou associação de marcas de uma maneira mais literal, né? Como se fosse uma indicação de um influenciador. No caso da Coin Livre, a gente nem pensou em nada que possa ser vendido lá. Não tem nada monetizado diretamente via o espaço que a Coin Livre vai ter lá dentro. Ainda assim, faz total sentido para nós, tanto a parceria quanto a associação de marca. E eu te digo o porquê. Você falou muito bem agora sobre a limitação do crescimento de uma empresa que atinge em escala a população. Eu vou falar massa, mas quando o pessoal pensa em massa, é classe C, D. Não importa qual é a classe, né? Você pode comprar todo tipo de coisa ainda Americanas. Do monitor da Samsung que está custando 25 mil reais, aquele que tem, sei lá, 1 bilhão de polegadas, nunca vi um negócio assim absurdo. Até um item extremamente simples de 3 reais, uma bala, um chocolate, não importa. Então não tô falando de classe social, tô falando de atingir um número grande de pessoas, onde os veículos tradicionais de mídia são muito caros, né? Você vê pela própria Americanas, com parcerias dentro do Big Brother, né? E tal. Sim. Eu nem vou entrar nesse ponto se é ineficiente ou não, se é segmentado ou não, mas olha que interessante. A gente está vendo no mercado, em diversos mercados, inclusive na Netflix agora, com o resultado que eles tiveram no Nubank, que em vários dos mercados, startups, que o pessoal focou em todo mundo, agora massificou e estão crescendo aqueles que estão nichando dentro de segmentos de mercado. Não estou falando que a Americanas faz qualquer coisa de errado. A questão é, ao decidirem entrar dentro de um servidor, eles estão pegando um público que compra, entre outras coisas, nem estou falando da economia interna do jogo, mas produtos gamer, de maneira geral, dando descontos, escambau, mas sendo relevante na cabeça daquele cara que tá jogando pra comprar. Pô, tô streamando, eu quero um puta microfone legal da marca XY, que eu não posso falar aqui agora, aquele que é vermelho e brilha, maravilhoso, que custa caro, mas se eu for usar de Americanas, tem um desconto de 15%, sendo que nas outras marcas, Kabum foi comprada por sei lá quem, eu não tenho tanto desconto assim. Você poderia ir para um marketplace nichado. Você poderia, e a gente sempre tem vários para o mercado de gamer agora. Mas a Americanas, a partir disso, se posiciona, independentemente de ser ou não nichada para o mercado, que tem soluções ou ideias específicas para esse mercado. É um exemplo, mas poderia servir para vários. E isso não é normal de se ver por aí.
A gente vê segmentação nichada em termos de comunicação generalizada. TV, rádio, internet. Tudo bem, internet, web 2, você pode nichar bastante via mídias sociais? Pode. Ainda assim, você está fadado a um tipo de comunicação que o pessoal está de saco cheio de ver. Sim. Até quando você faz o swipe dos stories, do escambau, tem uma hora que você não aguenta mais aquilo. Exato. Que limita o tipo de interação que você tem com aquela marca. Esse tipo de interação não tem nada de limitação. A quantidade de exposição. Quantas vezes no servidor da Cidade Alta os caras falam... Um streamer, não vou falar normal, o Coringa é gigantesco. Putz, amo o cara de paixão, assisto ele direto. Quantas vezes por stream, com 100 mil pessoas que ele tem... Toda a santa live, quebrando recorde atrás de recorde, dia atrás de dia, ele fala, vamos lá comprar o kit do snack. Alguém tem kit do snack aqui pra poder coisar? Pelo amor de Deus. Eles estão botando a frase, o nome da marca na boca de um cara que recebe uma fortuna pra fazer uma propaganda, naturalmente. O poder disso é sensacional. De novo, tô palestrinha aqui, né? Isso aqui era pra ser a gente falando com o Rafa e não... Mas é que esse é um mercado que me impressiona demais. O que eles estão fazendo me impressiona demais. O que desbloqueou na minha cabeça de coisas que dá pra fazer por causa do que eles estão fazendo dentro dos servidores é sensacional. Lá dentro você pode fazer, assim, pode programar qualquer tipo de interação. A gente tem o mercado lá, a Americanas... Ou a gente tem também o Larica lá, que é o restaurante, ele tem um tablet onde que ele controla. Mas da onde que sai a comida? Como é que ele faz o churrasquinho? Ele precisa comprar carne. Ele precisa comprar carne no mercado. Quem é que vende carne pra ele? O caçador. Rei do gado lá. Não, o caçador, o cara caça. E quem é que caça? Eu nem sabia, tem caçador no jogo? Tem, e quem é que caça a carne? O jogador. O próprio cara o próprio cidadão lá da CryptoSoul, ele tem que ir lá caçar e comprar carne. Posto de gasolina. Você tem que abastecer o teu carro, porque o carro não anda sem combustível lá também. Você tem um posto de gasolina que tem um dono. Ele tem que fazer o quê? Ele precisa comprar a gasolina da distribuidora. Atualmente a distribuidora é uma estatal. Que é da própria cidade. Então só um segundinho aqui agora, pra vocês que estão assistindo a gente, entendendo o que é metaverso? Isso é metaverso. Não... que o Facebook tá fazendo, aquela porcaria que acabaram de colocar. Isso é metaverso. Negócios internos, com lógica interna, com trabalho, remuneração, horas colocadas a nada dado de presente, horas de trabalho, de atenção, de streaming colocados lá. Isso é metaverso. Desculpa, é que é foda isso, né? Não, é foda. A gente tem que tirar tanto estigma da galera que vê. É por isso que o MetaCast Não, porque existe, né? É por conta assim, o próprio marketing feito em cima disso tudo é muito nichado, cara. Então, que no metaverso você vai colocar um óculos e vai ver uma obra de arte. Meu, o cara tá cagando, Paulo. Tá cagando. Tá cagando, cara. Você exige isso no teu jogo? De alguém que bote um VR, que tenha uma puta estrutura pra poder jogar aquele jogo? Não precisa. Hoje no GTA não precisa. Só pouca estrutura. Você tem que ter uma placa de vídeo ali, mais ou menos, mas não é lá essas coisas, não. Entendeu? Eu acho que o seria errado falar que qualquer um pode jogar? Com uma máquina ok? Ninguém tá falando de Ray Tracing, é uma máquina ok. Só que assim, a gente faz o que você tá passando lá, que é o whitelist, né? Você tem que passar pelo crivo, porque pra gente também não ficar botando qualquer um lá, fazendo bagunça, tudo isso. Quantas pessoas tem no servidor hoje de vocês? 3.500 pessoas, mais ou menos. E qual seria o limite? O limite, hoje fica em torno de 70, 80, 150 online ali na hora. Mas o limite é 2048, que é o limite de tecnologia, tá? Você tá falando de simultâneos, é isso? Simultâneos. Eu não sei qual que é o nível de presença por pessoa cadastrada. A gente tá falando de quantas pessoas no máximo que poderiam ser liberadas dentro do processo seletivo de vocês para poder jogar ao todo? Não tem limite. Porque você tem a primeira camada, que é o Discord, que você participa do Discord, tem a segunda camada, que é você tá dentro da cidade. E uma coisa, por exemplo, se eu vou lá, eu quero ser um artista, eu quero fazer um show na praça lá, eu pego o violão e na hora de cantar eu canto com a minha voz, o pessoal vai ouvir? Claro, já vários shows que eu já fui lá. Pronto, descobri uma profissão. Tamo aí. Vou lançar gente, meu negócio. Eu não tenho foto aqui, mas teve um show lá que eu tava tocando violão. Cara, Snoop Dogg. Lógico que eu não sei tocar violão, botar um violãozinho lá normal, mas Dead Malfive, os shows que mais rentabilizaram para muitos desses artistas foram totalmente feitos no metaverso. Não vai demorar muito para você estar presencialmente junto com o artista que você mais gosta dentro do metaverso. Não é que não vai demorar, já existe isso agora, só não existe o costume ainda. Existe um negócio muito interessante nesse tipo de coisa, que é o seguinte, a interação entre as pessoas.
As pessoas, elas viram amigos lá dentro. Assim, não, Elas isso têm um negócio com certeza. muito, muito interessante, entendeu? Então elas vivem amigos, elas se tornam amigos, elas um ajuda o outro lá dentro, entendeu? Não. Existe uma coisa legal que é essa interação entre as pessoas lá dentro. Isso gera um engajamento muito grande. Não, isso é mesmo porque, assim, esses jogos de line que tem, que o cara vai jogar ali, são 4 jogadores do time e tudo mais. Às vezes substituem o outro. Só aqueles 4, eles têm um nível de conversa ali, um nível de proximidade, que às vezes quando eu tô jogando aleatório, eu caio assim numa line e tem 3 jogadores e eu entro, os caras estão conversando de coisa ali, do que aconteceu, que a mãe de um fez não sei o quê, aí deixou o cara de castigo, não sei. Tá certo que eu tenho uma idade um pouco avançada pra estar com aquele pessoal ali, mas... o nível assim, de confiança que um tem no outro ali é surreal. Então, assim, isso é o que gera. Gera bastante isso mesmo. Isso... E você, vamos dar um exemplo, você consegue aproximar a tua marca do seu cliente mesmo. O cliente gosta, o cliente ele vai ter prazer de comprar o produto na Americanas, porque a Americanas está lá na cidade, a Americanas está contribuindo com a cidade, está trazendo coisas novas, estão trazendo os influenciadores para dentro da cidade. E isso, na comunidade, isso tem um valor muito grande. Então a marca, ela cria um valor muito grande para aquelas pessoas. Então as pessoas não são clientes, eles são apaixonados pela marca, porque está próximo da marca. A marca tá próximo daquele teu cliente. E deixa eu perguntar uma outra coisa. Existe casamento lá dentro? Também tem. Você pode casar com quantas pessoas? Não, é só um, eu acho. Mas e se divorciar, leva metade? Aí eu não sei como é que funciona. Eu nem casei nem de você aí, pra saber ainda. Vamos lá, Rafa. Queria aproveitar. A gente comentou já antes, você está envolvido em vários negócios dentro da blockchain. Eu não queria fazer uma interrupção tão abrupta assim, porque a gente está falando de game até agora, que é um assunto que a gente gosta pra caramba, enfim, todos nós aqui viemos dessa geração, mas eu me interesso bastante, e você já falou de onde veio a tua origem, né? De como você aprendeu sobre a blockchain, o trade e a parte financeira por trás, enfim, de toda a tecnologia que vem por trás dos criptoativos, né? Então, vamos fazer uma ponte aqui. Me deixa entender, porque nem eu sei essa resposta para isso, que eu nunca te perguntei antes. A ideia da Genesis Pay e dos negócios que você tem hoje veio junto, foi desenvolvido concomitante, você fez essa transição recentemente e, principalmente, na hora de responder, faz teu jabá, né? Fala das empresas agora, deixa a galera seguir vocês. Explica o que você tem feito hoje pra gente entrar no detalhe também, porque, afinal de contas, você é um puto empreendedor, tem bastante negócio pra gente conversar hoje. Inclusive, calma aí, deixar o pessoal, quem se inscrever, quem curtir, compartilhar aí. No final, se a gente bater 80 milhões de inscritos, ele vai dar um Ethereum pra cada um. O Rafa tem uns milhares de Ethereum ainda, pra cada inscrito que curtir, marcar 3 amigos. Como é que é o negócio no meu Instagram? Marca 3 amigos, escambau, ele vai dar um monte de Ethereum pra galera. Se a gente bater a meta de 80 milhões de inscritos. Trazer gente pra entrevistar que é milionário é bom. Bom, vamos lá. Eu tenho a Genesis Bank há 3 anos. Tá? A Genesis Bank inicialmente seria uma conta PJ, tá? Uma conta digital PJ. Ao longo do tempo a gente teve alguns desafios que são desafios de um empreendedor, né? De você ter que pivotar o teu negócio. Hoje, a Genesis Bank, ela é uma Bank as a Service do meu grupo de empresas, tá? Então, ela é o meu core de tecnologia de Bank as a Service. Hoje eu tenho a Genesis Pay, que é uma conta digital focada só para quem importa e exporta eletrônicos no Brasil, tá? Quem é comerciante, né? Comerciante no Brasil. Essa nem eu sabia também. Isso. Hoje a gente tem também a Cifra Pay. A Cifra Pay, ela é um meio de pagamento internacional, tá? Com sede em Palo Alto, tá? Em São Francisco. Inclusive, fiquei sabendo que você está se mudando para lá. Exatamente. No início do ano que vem eu já estou mudando. Mas você vai mudar de verdade ou na sua cidade? Não, vou mudar de verdade mesmo. Hoje a Cifra, ela é a empresa internacional, tá? Ela tem licença de meio de pagamento em Portugal, tá? Então a gente é uma instituição de pagamento em Portugal e a gente está dando entrada em instituição, um tipo de categoria que é parecido nos Estados Unidos também. A gente hoje processa mais a questão de eletrônicos mesmo, tá? A questão de importação de iPhone, Samsung. Isso. A gente ajuda esse pessoal, esses grandes importadores para poder fazer esse processo, tá?
A MetaESP, ou a Enablers, é um projeto que eu fundei junto com o Thiago, na época, mas isso já era sócio da Genesis Bank, tá? O meu core business hoje é realmente pagamento internacional. A Cifra, ela atende empresas mexantes no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, Argentina, Costa do Marfim, Nigéria, África do Sul, Angola, Portugal e agora nos Estados Unidos também. Então é uma empresa de meio de pagamento. Para simplificar, a gente vai ser muito parecido nos Estados Unidos com a PayPal. Tá. Então a gente vai ser um meio de pagamento igual ao PayPal. Rafa, o Vitor e eu, aliás, o Fábio, que também está aqui presente, várias vezes a gente entra em algumas reuniões e a gente cita a complicação que é você mexer no mercado de cripto hoje. Né? Muito. Inclusive, o Vitor ele fala um negócio que não é nem mentira, né? Se você quiser, até dentro da GameFi, sair do seu dinheiro que está na sua conta num banco, no meu caso, no Itaú, patrocina nós, e ir até o token de um determinado jogo, são 5 transações. E se você quiser aprender como é que isso funciona, como é que é? Quantos minutos são os vídeos de tutorial? Não, cara, é uns vídeos de 45 minutos pra você fazer uma transação pra você receber o seu dinheiro. Então, beleza. Independentemente do jabá da Coin Livre, que a gente sempre faz e sempre conversa, a minha pergunta pra você é a seguinte. Eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale pra galera que tá vendo a gente entender. Nessa história inteira, eu não vou chamar de burocracia, mas né... Pega o seu dinheiro, manda por Pix para uma certa plataforma que é uma exchange, de lá converte para a moeda da exchange. E se você não tiver que fazer nenhum bridge para nenhuma stablecoin, dali você vai para a sua MetaMask. Da MetaMask você tem que ir na PooCoin, na PancakeSwap, para poder fazer o swap para uma moeda que você quer. Daí você entra na carteira deste determinado jogo, aplicação, sei lá o quê. Daí você, uma vez que você entrou nessa wallet, você troca pela moeda do jogo. Cara, vamos lá. Então, dessa transação inteira, e não precisa ser sobre GameFi, tá? Aonde que as soluções que vocês desenvolveram até agora ajudam? Porque além de tudo isso que você falou, eu sei que vocês já desenvolveram wallet, white label, então assim, você tem um conhecimento absurdo desse mercado. Me conta, do que vocês têm hoje em carteira. E quais partes disso vocês estão ajudando? Então, eu tinha um projeto que chamava Pix to Crypto, tá? Que era um projeto que fazia o seguinte, você comprava um token, qualquer tipo de token com Pix na hora ali, em questão de 15 a 20 segundos, tá? Sério? Exatamente. Você botava a carteira onde você quer receber e aí você fazia o Pix e o sistema automaticamente já comprava no melhor preço na melhor corretora. Isso é um sistema que a gente fez. Como eu te falei, ao longo do tempo a gente foi pivotando, a gente tem um mercado hoje que é um mercado de pagamento internacional. Então o que eu facilito hoje? O cara consegue chegar hoje com a stablecoin nossa que a gente vai lançar agora. O cara que está no Brasil, ele consegue atravessar a fronteira para o Paraguai e conseguir comprar um produto com R$1. Antes de qualquer coisa, até para dar um boost para as próximas perguntas, né? Explica para a galera o que é uma stablecoin e qual que é o processo de ter uma. Porque você me ensinou há pouco tempo atrás que ter uma stablecoin não é uma coisa que qualquer um pode fazer. Você precisa ser certificado para isso. Então explica como é que é esse processo, até para a gente entender no que isso está agregando ao fechar qualquer tipo de serviço com a tua empresa. Stablecoin nada é mais do que vamos dizer no Brasil, o real digital. Que é o seguinte, você tem, para cada uma stablecoin que você tem R$1. Então o valor dela é R$1. Então cada stablecoin vale R$1, né, no caso do Brasil. O processo não é tão simples. Ou seja, ela não é inflacionária. Ela não tem volatilidade de preço. Ela é baseada no valor da moeda local. Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Para facilitar o meio de pagamento. Você já imaginou você comprar um eletrônico? Você compra o Bitcoin a 17, quando você for liquidar o Bitcoin daqui a 1 hora, o Bitcoin pode estar a 15. Entendeu? Existe esse risco. Então as moedas stable, ela tiram esse risco de volatilidade do preço. Perfeito. No Brasil hoje, a gente não tem regra específica para você fazer stablecoin. Então, você vê muita stablecoin sendo feita no Brasil aí para poder fazer esse tipo de coisa. Uhum. Só que, no meu pensamento, as instituições elas vão começar a regular esse tipo de coisa. Tá? E o mais perto possível de você se enquadrar é o meio de pagamento. Dentro do quadro regulatório do meio de pagamento, ou de uma instituição financeira, que é no caso dos bancos, você tem uma categoria chamada emissão de moeda digital. Existe essa categoria lá dentro. Eu acredito que as instituições, o Banco Central, ela vai categorizar todas as stablecoin que existe hoje no Brasil, ela vai ser categorizada dentro desse quadro
de emissão de moeda dentro do quadro da Rede Nacional de Meio de Pagamento brasileiro. Então vai ser enquadrado nisso. Então não é tão simples você fazer uma stablecoin. Você pode fazer sem ter nada disso? Você pode fazer. Só que você tem o risco de, da manhã, o Banco Central chegar e mandar o que eles chamam de liquidar. Ele pode liquidar sua operação e mandar você fazer o stop order ali e não conseguir mais fazer nada. Então existe esse risco. Existe um outro risco. Dependendo da forma que você faz ali, o lastro, o Piggle, que é o preço da moeda entre a stablecoin e a moeda que você está fazendo na stable, ela pode colapsar. Então você tem que ter muito cuidado com stablecoin, porque stablecoin também pode colapsar. Ela pode perder o preço. Ela também pode? A TUSD foi isso. A Terra Luna foi isso. Ela perdeu o preço. Mas isso não tem a ver com aí a ela custódia? perdeu a função dela, então, mais ou menos. Exatamente. O problema sempre é o lastro. Como está sendo feito aquele lastro? É esse que é o problema. Cara, e vou fazer uma pergunta, de novo, já foi um tema que a gente discutiu um pouco, mas foi bem raso, né? Todos nós aqui, claro, por estarmos na blockchain, todos nós somos liberais, todos nós acreditamos na livre economia e na liberdade que a blockchain traz para nós como pessoas, como empresas e etc. Ainda assim, há benefícios em regulamentar o mercado. A gente não quer travar o mercado. Exato. Ninguém. Nem os entes estatais que estão tentando passar, nem CVM, nem Bacen, ninguém quer travar o mercado. Eu acho que o interesse aqui é criar regras para que as coisas sejam bem feitas. Tendo dito isso, eu já ouvi você falar algumas vezes, e eu concordo contigo, que existem algumas operações, assim como essa, como a criação de uma stablecoin e a assegurar essa stablecoin, essa operação para o público, que poderiam ser regulamentadas. Como você acha que seria a melhor maneira de fazer isso? E o que você sugeriria para as pessoas que estão nesse mercado apoiar para que isso fosse feito? Você precisa ter uma regra específica, pelo menos na questão... Não falo Bitcoin porque Bitcoin tem um outro tipo de sentido, é uma outra forma, mas as stablecoins e tokens que vão ser feitos aí de securização ou algo do tipo, ela precisa ter regra. Por que precisa ter regra? Para a gente poder parar com esse tipo de coisa, com essas pirâmides que são feitas com a tecnologia que a gente está fazendo. A blockchain hoje ela tem esse problema, ela é mal vista porque tem um bando de gente safada mesmo, dando golpe falando que usando tecnologia blockchain. Então a regulação ela vem para poder fazer essa barreira, separar quem está fazendo coisa séria de quem tá brincando no mercado, entendeu? Então, pra mim existe uma barreira ainda aí que a gente tem que passar. Você já é um cara que vem da tecnologia, é um cara a favor da descentralização, mas mesmo assim você é a favor da regulamentação justamente para não ser essa bagunça que tá, de alguma forma, justamente desses maus nomes que utilizam das redes para fazer essas pirâmides, para fazer isso daí, fraudar e aí tirar... Todos os possíveis maiores investidores, eles ficam com medo por conta disso. Assim, Bitcoin, Ethereum, essas coisas não tem como regular porque é um protocolo. Protocolo você não tem como regular. Sim. Assim como a gente não consegue regular a internet. É complexo. Você pode bloquear a internet amanhã e as pessoas acham outro jeito de conseguir acessar o que ela quer. Não existe isso. É que nem o Bitcoin, não tem como. Só que eu acho que tem categorias específicas que ela precisa ter um controle. Pra gente separar quem tá fazendo coisa séria de quem tá realmente fazendo coisa errada, entendeu? Eu queria, assim, pessoalmente, descaracterizar a palavra controle por um segundo. A gente sabe que na maior parte das redes a gente tem a versão do S, o USDT, BUSD, USDC, enfim. E a gente eu pelo menos tomei isso por muito tempo como dado, né? Tem as stables, e se eu precisar mudar entre redes, eu provavelmente vou fazer algum tipo de paridade, algum tipo de bridge, que a gente chama, para você trocar uma mesma moeda com o mesmo valor entre chains diferentes, entre redes diferentes, para a gente poder operar nessa nova chain. Né? Até porque cada jogo, cada empresa, cada token está numa chain diferente ou em várias, então essa operação muitas vezes é necessária. A pergunta que eu tenho para você, ou a proposta, enfim, é o seguinte. Aqui a gente tem o BRZ. O que a gente falou por várias vezes é o seguinte: se a gente não consegue confiar ou acreditar que o governo consegue rapidamente criar soluções para a gente, até porque também nem é o papel do governo.
né? A gente tem que criar soluções para o mercado. Mas, por outro lado, faz todo sentido o que você está falando, né? Proteger o consumidor de possíveis golpes, que aconteceu muito com exchanges aqui, talvez por isso a PL de agora e tal. Então a gente quer proteger o consumidor disso, mas sem onerar o mercado. E nem a tecnologia, porque isso eu acho que é um ponto muito importante isso, né? Você não culpar a tecnologia por problemas que o mercado tem enfrentado. Tá, beleza. Então vamos supor agora que a gente fale que tem entes aqui no Brasil que podem produzir stablecoins. Do jeito que a BRZ, BRT, whatever, né? Stables nossas. Uma possível proposta é falar que certos entes podem produzi-la. O que eu sempre defendi foi que se a gente não vai defender que o governo crie mais uma instituição ou uma autarquia para poder regular, eu sempre pensei que pudesse ser factível que se uma empresa se posiciona como uma exchange ou como whatever for o nome, e ela tivesse um selo, assim como auditorias têm, um selo confiado pela população de maneira geral, confiável e confiado, que essa empresa, se ela é confiada pelo mercado e se ela é autorizada pelo governo, ela pudesse então criar uma stable. O que você acha sobre isso? Faz sentido que se você tem uma exchange que opera câmbio e você quisesse ter uma stable de real, que você, por ser credenciado pelo governo ou ser confiado pela população por tal auditoria, pudesse assim então criar? Mas aí o quadro hoje regulatório, se você for pegar para ler aí, quem é advogado, se for pegar os enquadros que tem ali, as possibilidades que você pode fazer dentro do quadro regulatório do Banco Central, que é uma instituição de pagamento, a IF, agora a gente tem a SCD, se você for pegar ali, existe dentro da norma um negócio chamado emissão de moeda digital. Uhum. A emissão de moeda digital, a stablecoin, ela pode entrar nessa categoria. Então já existe uma regulação para moeda digital. O que pode ser que possa ter mais é o que você falando assim, tem que ter o fundo garantidor. Eu acho que stablecoin tem que ter um fundo garantidor, que é o lastro. Sim. O lastro, ele tem que ter uma auditoria, entendeu? Eu acho que tem que ter uma auditoria séria, porque vamos dar um exemplo. Como é que você sabe que os 100 milhões de stablecoin que foi emitido realmente tem 100 milhões na conta? Sim. Entendeu? No mercado tradicional. Uma conta escrow também, né? Dentro de um banco de... Mas aí, como é que você deixa isso público? Então, acho que a auditoria, ela entra para poder dar esse crivo, entendeu? Assinar que aquele valor daria está uma confiança ali mais pro mercado também e tudo mais. Deixa eu perguntar, você é um cara de tecnologia, ligado à tecnologia, mestre nessa área. Tem, em alguns eventos está acontecendo, com certeza você acompanha. Em alguns últimos eventos, o pessoal vem falando muito justamente da parte da lei, de como tá. Foi criada a princípio para algo específico, aí estão querendo englobar tudo. Do jeito que está hoje, todo mundo está reclamando. Acredito que tem que melhorar em alguns pontos. Na sua visão, tem que melhorar alguma coisa? Não deixa do jeito que está? Alguma pitada ali? Eu acho que tem que ter mais participação da comunidade, das pessoas que estão empreendendo nesse mercado. Eu acho que o que falta nessas leis é a gente aqui, que nós somos empreendedores da área de tecnologia, de blockchain, a gente tem que participar disso. Para a gente poder debater e para chegar num consenso. Sim. Não pode simplesmente um cara, num dia, e um político, simplesmente levantar, conversar com meia dúzia de cara que tá 2 anos no mercado, 1 ano no mercado só, e fazer uma lei baseada na cabeça desses caras, entendeu? Que é o que acontece muito. Sim, sim. Que aconteceu com algumas PLs, eu não vou citar quais são, mas algumas que tinha isso. Pegava 2 caras aí, o cara fez uma entrevista com 2, 3 caras que falava que era o cara do mercado, que entendia, que não sei o quê. Que não entendia nada. E aí faz uma lei que simplesmente bloqueia praticamente tudo. Eu acho que tem que ter a participação de todo mundo nesse debate. Esse ponto, inclusive, foi bem debatido em vários painéis num evento recente que a gente foi aqui, o Non-Fungible Conference, né? Várias pessoas de diversas áreas, advogados, pessoas que estão lidando com processos até penais, de fraude, de todos os lados possíveis falando a mesma coisa. Vamos fazer legislação, vamos pensar no marco regulatório envolvendo todo mundo. Envolvendo governo, envolvendo participação de influenciadores, empresas, investidores. Botar numa mesa redonda e entender qual que é a melhor solução pro mercado. Até porque não é como se a gente pudesse vamos pegar essa legislação desse país, copiar e colar. Porque não tem. Não, aí não tem como também. Aí entra a questão cultural do negócio também. E tudo. A minha maior preocupação é assim, vai ser regulado. Ponto. Vai ser. É o mercado que está aí, está muito próximo. Do jeito que está,
não vai agradar. Eu sou a favor da descentralização, quanto menos regulado, melhor, tudo. Só que assim, não pode virar bagunça, todo mundo fazer o que quiser, porque senão vira aquele ambiente totalmente estável e os maiores players de mercado de investimento nunca vão ter confiança para entrar nisso. Por isso a defesa do que a gente já falou em outros episódios, da taxonomia, né? Então, na hora que passar um projeto de lei foda, um marco regulatório foda, focar em definir quem é quem, o que é o que. Esse é o primeiro ponto. Dá nome aos bois ali. Dá nome aos bois. Porque se tá todo mundo na mesma vala, se imagina, alguém que faz uma tokenizadora é visto da mesma maneira que uma exchange, se um investidor que faz trade de coisa é trocado por uma pessoa que bota em fundo imobiliário de renda fixa via cripto, todo mundo é tratado igual. Se um cara que faz 300 transações dia versus um que faz uma transação mês é tratado igual, é muito complicado. Tem que se definir quem é quem faz o quê. Essa é a minha opinião, pelo menos. E o meu maior medo com relação a tudo isso, que assim, como é um mercado teoricamente novo, agora está na boca do povo, diferente do próprio Rafael, que ele já está há muito tempo nisso. Assim, o que o pessoal vê lá? Essas tal de cripto é um negócio que o pessoal usa para crime, então faz uma lei só isso, aquilo, e, quantidade de operações, coisa que você pode fazer lá, cada operação é completamente diferente da outra. E se enquadrar tudo num balaio só, não tem como. Você tem muita peculiaridade em cada areazinha. Você tem a tokenização de ativos securizados, você tem tokenização de renda fixa, você tem muita coisa. Então, assim... Fan token, você tem NFT, você tem agora metaverso. Então, assim, é muito complicado tu colocar dentro de um pote só. Eu acho que são passos que a gente tem que dar. Eu acho que o mercado de meio de pagamento no Brasil precisa entrar numa regulação. O que a gente tem hoje, uma das stablecoins, exchange, para mim, eu acho que é uma coisa que já deveria estar regulada, porque, na minha visão, qualquer um não pode abrir exchange, porque o risco do cliente é muito maior, né? Se a gente for pegar histórico brasileiro de corretoras que deram um golpe aí, é um negócio absurdo, entendeu? Inclusive, gente, para quem não sabe, quando a gente fala de PL de regulação, o projeto de lei que está hoje tramitando na Câmara Federal, ele fala sobre 2 pontos apenas, né? Não é um marco regulatório, ele fala sobre 2 pontos diferentes. E o principal deles, que por enquanto está sendo aprovado, fala sobre a obrigatoriedade das exchanges de declarar o que é patrimônio dos seus correntistas versus o que é patrimônio próprio. Porque o que acontece? Tem muita gente que caiu em golpe de exchange, em golpe de corretora, porque as corretoras falavam que tinham um patrimônio muito grande, davam segurança nas transações, mas na verdade elas estavam declarando o patrimônio dos seus correntistas. Então você colocava as suas criptos, o seu dinheiro na conta corrente, ele somava a quantidade do dinheiro de todos os correntistas e falava, esse é o capital que a gente tem. Só que não é verdade. Teoricamente esse capital é dos correntistas e não deles, eles não deveriam operar com esse valor. Então, com essa PL que foi passada até então, falou-se muito sobre agora as exchanges vão ter que falar o que é dinheiro delas e o que é dinheiro dos correntistas, mesmo sem declarar quem são os correntistas, porque isso ninguém quer, né? Isso a gente está falando de quebra de sigilo, LGPD, o escambau todo. Então isso é muito positivo que isso seja feito. Agora, veja, essa parte da PL fala apenas sobre isso. Faltou muita coisa aí. Eu, pelo menos, apoio que isso tem que continuar fato. Isso vai fazer com que a gente deixe de cair numa pancada de golpe. Agora, o assunto que a gente está tratando aqui sobre criação, entre tantas outras coisas, tá? Sobre criação de stablecoins e sobre o quanto você entende sobre essa operação para garantir, para você confiar que a operação tem liquidez, que ela vai rodar rápido, que você consegue utilizar isso para fazer outras operações de cripto ou até ou até para Fiat, Pix, etc., tem que ser abordado numa mesma legislação. O que eu acho que é um absurdo e que não vai dar certo, e que, como o Vitor mesmo falou aqui, não garante segurança internacional ou nacional, é tratar desse assunto de maneira separada conforme o incêndio aparece. Então vão passando várias pelezinhas pequenininhas para tapar sol com a peneira, que uma hora vai dar certo. Honestamente, sem taxonomia, sem a gente entender junto do mercado o que precisa ser feito, as coisas vão acontecer quando der merda. Desculpa, mas é verdade. Deu merda, um monte de fraude, governo tentando recuperar dinheiro para voltar para os detentores daquele capital, agora estão pensando em resolver esse problema. Então quer dizer, o que vai ter que acontecer com o mercado de cripto
para que passem legislações sobre metaverso, sobre NFTs, NFT art, sobre tokenização de ativos, de token utility, fan token, token experiência, NFT experiência, token de securitização de venda pública, não só privada. O que vai ter que acontecer para o Senado, para o Congresso se mover para criar algo? Quanto a gente vai perder dinheiro? Você tem o mesmo ponto de vista? Porque eu fico preocupado com isso. Meu ponto de vista é o seguinte, que é o problema de todo tipo de PL, todo tipo de coisa relacionada ao governo, à política, tá? Porque isso é política pública, né? É que é o seguinte, tudo é feito por eles. Não tem a participação da população, não tem participação dos players. Vamos dar exemplo. Vai fazer uma PL, vai montar um marco regulatório, tem que se chamar a Mercado Bitcoin, a Foxbit, chamar a Bitcoin to You, chamar o Rossello Lopes também, chamar... Cara, a galera toda que tá no mercado, botar todo mundo no mesmo lugar. Os negócios análogos que vão se beneficiar disso. Sentar todo mundo... Isso, exatamente, vocês. Sentar todo mundo... Coin Livre, sentar todo mundo no mesmo lugar e a gente começar a desenhar o que pode ser feito... E o que pode dar barreira de empreendedor, o que não pode, o que pode travar um negócio do cara, porque uma PL pode destruir um negócio do cara inteiro. Pode destruir o mercado do cara inteiro. Imagina, amanhã eu sou proibido de fazer o que eu faço hoje, de facilitar o câmbio para os meus clientes. Se eu for proibido hoje, eu não acabo só o meu negócio, eu acabo com um PIB de 1,3% do PIB de São Paulo. Sim. Entendeu? Então. Você destrói um PIB inteiro, as pessoas perdem emprego, não só na minha empresa, mas dos meus clientes. Entende isso? É economia. Entende? A economia. Então tem que ter as pessoas envolvidas nesse tipo de coisa para realmente acontecer. Porque quem sabe o que precisa ser feito é quem tá na indústria. Não é um cara qualquer que apareceu que vai dar palpite, entendeu? Fazer um último comentário sobre isso. Vou até um pouco além. O mesmo tempo gasto, dinheiro público gasto, para se deliberar de um marco regulatório de tudo que a gente está falando aqui, para fazer uma coisa porcaria e bem feito, é a mesma grana, é o mesmo tempo, é o mesmo esforço. Sim. Sendo assim, existe uma oportunidade clara de se fazer uma legislação que aborde o mercado inteiro e que ajude o mercado inteiro a ser parâmetro para o mundo, porque daí não tem Suíça, Dubai, meia dúzia de estado americano, ninguém fez ainda um marco regulatório que abranja o mercado de maneira geral. A gente pode ser parâmetro, padrão para o mundo inteiro. E fazer isso dá o mesmo trabalho de fazer PL porcaria. Sim. Essa é a minha opinião. Exatamente. Desculpa, eu sei que você vai ter um monte de gente que vai bater em mim, vai falar, você... Putz. Mas enfim, é a minha opinião. O certo é a gente pegar quem tá preparando as PLs ou algo do tipo, juntar e convidar a indústria e fazer um fórum, a gente discutir e definir o que realmente vai fazer no quadro regulatório, entendeu? Porque somos nós que somos da indústria que vamos dizer qual é o melhor caminho, tanto para fazer um negócio sério, mas como fazer um negócio para não destruir o mercado, entendeu? Sim. Parar de ser visto como piramideiro, né? Sim, tá na hora. Aqui não é o Egito não, pô. Bom, é isso, pessoal. Atenção, governo. Vocês do governo que prestaram atenção aqui, ó. Olha os principais players do mercado. Dá atenção para eles. Giorgio, cara, esse Rafael Medeiros é sensacional, que cara espetacular, é surreal. Só que a gente tem o tempo voa, a quantidade de assuntos que ele tem, ainda ficou vários assuntos aqui pra gente falar, ele vai ter que voltar aqui. Já temos planejado, inclusive, uma brincadeira entre você e o Gui, que eu não vou falar o nome completo dele, que já vinha antes, porque temos que fazer uma sessão aqui só pra jogar a merda no ventilador. Vai ser literalmente o meu MetaCast favorito. É isso aí. Infelizmente o nosso tempo é curto. Pessoal, obrigado a todo mundo aí que assiste o nosso MetaCast, que nos acompanha. Mais uma vez agradecendo o pessoal do Fortalk por estar liberando esse espaço aqui pra gente. A Coin Livre, como sempre, agradecendo por tudo. E é isso, né, Giorgio? É isso aí. Segue a gente, curte, compartilha. Manda pros amigos, marca todo mundo, porque o Rafa vai depois dar Ethereum pra todo mundo. Ele já prometeu aqui, depois a gente faz um sorteio. E, pessoal, é isso. Não esqueçam de ver os cortes que a gente vai colocar no canal para vocês também. Acompanhe a gente e vamos que vamos. Até mais. Um abraço. Valeu, Rafa. Muito obrigado. Uma vez, cara. Eu que agradeço. Pela amizade, pela companhia e vamos que vamos. Tchau, tchau.